Vamos atender a mais uma ligação no programa do Bingo. Alô? Pode falar. Bingo, vai tomar no cu. Não, amiguinho. Eu tomo no copo, que é mais limpinho. Bom, agora se em casa aí o papai e a mamãe tomam de um jeito diferente, aí já não é assunto pro palhaço, né? Ele é o maior, ele é o mais engraçado. É o palhaço mais legal do universo. 5, 4, 3, 2, 1. É com você, Bingo. Quem aqui quer brincar comigo? Here's my bingo. Não é você que disse que a gente sempre tem que estar embaixo do holofote. Big lights for a big star. Onde a gente vai? Surpresa. Até a audiência pra subir tem que ter tesão. Estamos em plenos anos 80. Essa é a grande chance da minha vida, você não vai estragar. Eu não sei se eu acredito em você. Isso é novela das 8, rapaz. Não é bolinho, não. Eu sou o Bingo. Estamos em segundo lugar. Vamos ser primeiro. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 244. Eu sou Rafael Arinelli e eu vou deixar de fazer meu trabalho por causa de emprego. Boa. Eu sou o Daniel Cury e o rato come queijo, o gato bebe leite. Parabéns pra quem entender a referência. Caramba, eu sou muito loiro, eu não entendi. Aqui é o Henrique Risato e você tem que ser muito filha da puta pra ligar pro Bingo só pra mandar ele tomar no cu. É verdade. É verdade. Fica 3 horas esperando. Fica 3 horas esperando pra falar com o palhaço. Imagine a conta do telefone naquela época, o quanto veio. Nossa, é verdade. E eu sou a Nayara Renault, hoje esperando que nesse podcast eu não comece com a voz do Bingo e termine assustadoramente como a do Pennywise. Boa. Olha aí. Muito bem, estamos aqui neste podcast 244 para falar, né, sobre talvez, né, o maior palhaço cinematográfico que já tivemos, né, que é o Bingo. Vocês acharam, né? Vocês acharam que eu ia falar do Bozo, né? Ó, se a gente vai começar uma discussão de palhaço aqui nesse podcast. Mas sem dúvida foi o maior, foi o Rei das Manhãs, né? Como o próprio nome do filme fala. Foi o Rei das Manhãs, exatamente. E a gente veio aqui, né, pra falar justamente sobre o Bingo, porque é talvez o grande último lançamento que a gente teve no mercado nacional, tá sendo muito bem avaliado pela crítica, e a gente resolveu colocar esse palhaço no divã pra tentar discutir aí o que ele traz nesse novo filme brasileiro que chegou aí a tantos cinemas e tal, e que tá levando uma galerinha aí pra assistir, né? Uma galera não tão muito grande como a gente poderia ter, mas tá levando o pessoalzinho. E aí, pra bater esse papo, nada melhor do que chamar aqui a Nayara Renault, né? Já participou aqui várias vezes do nosso podcast, é lá do Nervos, do site Nervos. Já esteve aí no podcast 194 sobre Ben-Hur, 212 sobre os mais esperados de 2017 e o último foi o 226 sobre grandes canções do cinema. Nayara, figura carimbada aqui, ó, já tem 4 podcasts, já entrou pro
hall de estrelas podcasters do Cinemação. Ai, que chique, gente. Sentido importante. Vamos fazer um ranking no final do ano? Tem um ranking, você ganha estrelinhas, uma carta de agradecimento. Uma cartinha bem anos 80, a cartinha, né? Anos 80. Anos 80, uma da cartinha. Exatamente. Nayara, muito obrigado por você estar aqui e queria já que você deixasse o convite pra galera ir lá te visitar no seu site. Então, aproveitando, né, já que agora eu tenho, digamos, esse espaço especial aí, né, por favor, visitem o Nervos. Eu sei que agora nos próximos meses ele vai ir meio cambaleando, assim, mas ele vai engrenar de novo, mas continua, assim, com sempre que der vai entrar alguma crítica. Tem sim críticas de filmes nacionais, como o Bingo já tá lá. Tem do Lino agora, do último lançamento nacional, então sempre vai ter coisas lá interessantes. Legal, show de bola. E lembrando, né, você que escuta o nosso podcast do Cinemação, todas as vezes que vamos falar sobre um filme, nós temos spoilers. Então esteja preparado para escutar tudo e mais um pouco sobre Bingo aqui no podcast 244, porque vamos analisar o filme desde seus bastidores, até as cenas, até as atuações e tal. Então, se você não viu o filme, você quer ter a surpresa de ver o filme, corre pro cinema. Agora, se você quer ficar aqui para saber sobre o que esse filme fala e se vale a pena ou não assistir ele, também seja bem-vindo, né, ao nosso podcast do Cinemação. Então vamos falar sobre Bingo, o Rei das Manhãs, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Alô, alô, criançada, o Dani chegou, olha aí, Dani. Dancinha, né? Dancinha. Pô, cara, eu não lembro nem o nome, mas o cara que fazia tipo, acho que era equivalente a vovó Mafalda, coisa do tipo, né? Uma gordinha. Cara, era muito engraçado, o cara dava uma balançadinha assim no corpo, assim, era a melhor coisa. É muito bom. É verdade. E viu, vou te falar que quando eu pensei em fazer essa introdução, por um momento eu achei que eu poderia estar imitando o Chacrinha, sabe? Porque eu falei assim, putz, alô, né? Sei lá, alô, Terezinha. Alô, Terezinha. Mas era meio que tudo era uma coisa só, né? Acho que nos anos 80 foi basicamente um caldeirão que alguém foi misturando e falou, vai, essa zona aqui, essa bagunça ali. Foi verdade. Loucura. Muito bem, estamos aqui nesse podcast 244, né, para falar aí sobre Bingo. E se você quiser mandar seu comentário aqui pro podcast do Cinemação, mande para contato@cinemação.com, nosso e-mail, e você também pode ouvir o nosso podcast lá na radioinverso.com. Todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia, estamos lá na Rádio Inverso desfilando todo o nosso conhecimento sobre cinema. Além disso, você pode também acompanhar o nosso site, o cinemação.com. Lá você vai encontrar trailers, notícias, críticas, análises e muita coisa legal sobre o mundo do cinema. Então vale a pena você ir no cinemação.com e ver os mais de 15 autores que temos lá escrevendo diariamente para você. E não deixe de acompanhar os nossos podcasts aqui, que ficam aqui dentro do cinemação.com. O Indicação, nosso podcast de dicas de filmes, As Matildas, nosso podcast feminino, né, com uma visão feminina para o entretenimento, e o Cinemação Drops, o nosso podcast com notícias do mundo cinematográfico. Então vai lá no cinemação.com e acompanhe o que acontece de novo aqui no Cinemação. E não esquece que se você acha que a gente precisa de um pouco de verba para pagar as nossas contas, se você gosta do que você ouve aqui no podcast e acha justo que a gente possa ter um pouquinho assim, umas moedinhas aí todo mês, a gente quer a nossa forma de passar o chapéu é por meio do Patreon ou do Apoia-se. Então entra lá no patreon.com/cinemação ou no apoia.se/cinemação e transforme-se num patrão do Cinemação com o valor que você escolher. Tem valores mínimos, tem valores máximos, tem muitos valores.
valores, tem poucos valores. O que couber no seu bolso, você escolhe e você vai contribuir para que o Cinemação continue existindo, pagando suas contas e fazendo o trabalho que a gente faz e que a gente sabe que você gosta, porque se você tá ouvindo é porque você gosta, né? Então, faça isso e faça como fazem o Diego Lima, o Fernando Machado, o Alberto Marinho Camila, a Fernanda Siqueira, a Tatiane Nantes, a Tamires Porto e o Thierry Penteado. Seja um patrão do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários, mandaram seus comentários, temos 2 comentários aqui sobre o nosso último podcast 243, onde falamos aí sobre os 15 anos da Cidade de Deus, né? O filme, talvez um dos melhores filmes já produzidos pelo nosso cinema, que coroou aí um aniversário de 15 anos e a gente fez esse podcast especial falando sobre ele. E aí a gente tem aqui um comentário da Ana Balderramas, que mandou o seguinte comentário: o Rafa tentando imitar carioca foi uma vergonha. Ha 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 ha. Cidade de Deus é um filme perfeito, ótimo cast. Olha aí, Dani, ela achou que a minha imitação foi uma vergonha. É um absurdo esse tipo de comentário. É um absurdo. Não sei, eu acho que um cara... Você é o que mesmo, Rafa? Você é paranaense, né? Sou curitibano. Paranaense que foi pra São Paulo não vai saber imitar direito carioca, não tem jeito, cara. Não tem jeito. É que a Ana ainda não viu a minha imitação de mineiro e baiano, porque quando ela ouvir, ela vai se surpreender. Vai se surpreender, vai ficar caidinha. Fala assim, ai, que lindo. Que demais. Ou não, vai sair correndo, né? Vai se surpreender que as pessoas se surpreendem com o Pennywise, né? Sai correndo. Exatamente. Eu tenho aqui o comentário, Rafa, do Davi Vilela, que é nosso autor do Cinemação, que é um baita de um comentarista, porque ele tá comentando tudo, né? Tá acompanhando o podcast de várias formas e ouvindo tudo e comentando muitas coisas muito interessantes. Então, eu vou ler o comentário dele de novo, claro, obviamente. Esse é o comentário sobre Cidade de Deus 15 anos, sobre o podcast da semana passada. E ele comentou o seguinte: ótimo cast, estava ansioso para ouvir um podcast sobre os 15 anos de Cidade de Deus. Interessante que pouco se falou sobre essa data dos 15 anos, vocês só me dão orgulho. Interessante fazer um paralelo trágico, infelizmente, com Pichote, A Lei do Mais Fraco, né, que é um grande filme aí também do cinema brasileiro. Né? Todos os atores do filme também eram amadores e infelizmente todos tiveram um destino trágico, a criminalidade e a morte. Lembro que na época do filme muito se falou disso, da preocupação para que os atores não fossem para esse lado, mas infelizmente isso ocorreu. Inclusive um dos atores, o Ivan Silva Martins, que no filme é suspeito da morte de um PM no Rio, no caso dele a vida imitou a arte em pleno sentido. Na época do filme ele era conhecido como Ivanzinho, hoje ele é conhecido como Ivan o Terrível. Inclusive na época do lançamento do filme ele estava preso, ou seja, Cidade de Deus não foi inédito, infelizmente, né? Pichote, A Lei do Mais Fraco, também teve essa situação de atores que foram selecionados e tal, que não teriam outra oportunidade de ser atores, infelizmente, acabaram voltando para algo relacionado à criminalidade. É que no Cidade de Deus nem poucos voltaram à criminalidade, né? É que a maioria simplesmente teve dificuldades, enfrentou muitas dificuldades e hoje não conseguiu se manter atuando, né? Mas é interessante esse paralelo que o Davi fez e faz todo sentido, né? É uma pena que um único filme não possa ser a grande... Não existe uma porta, né? Pronto, este filme e agora você vai mudar de vida. A pessoa não necessariamente faz isso só reforça a necessidade de que a sociedade esteja capacitada, né? Pra dar mais oportunidade para as pessoas e não só... A gente não pode depender de um filme só, infelizmente. Né? Quem aqui tem boa memória? Quem quer ganhar uma bicicleta? Deixa eu ver quem vou escolher. Ai, que dúvida. Chama uma menina. Deixa eu ver. Bam, baram, bam, bam. Bam, baram, bam, bam. Não vai nesse ruivinho. Olá, Valentão. Tudo bem com você? É você mesmo. Oi. Por que você tá jogando toda a sua pipoca no amiguinho? Não é minha, é dele. Ah, ele é rápido nas respostas.
Chegava aos cinemas no dia 24 de agosto de 2017, o primeiro filme de Daniel Rezende, o diretor que foi por muito tempo montador de grandes obras, resolveu estrear aí com uma cinebiografia que na verdade não é bem uma cinebiografia, ele mesmo já disse que é assim, um filme baseado na história real, né, mas que eles inclusive usam outros nomes e tal, porque ele queria mudar um pouco a história, não é 100% parecida, do nosso querido palhaço Bozo, né, que foi a alegria das manhãs na década de 80, e aí ele chegou aí com esse filme Bingo, onde o Vladimir Britia chegou para interpretar esse palhaço que tem uma história muito curiosa, uma história muito bacana para ser contada no cinema. Obviamente, né, que a estreia desse diretor foi uma coisa muito impactante, principalmente por ser um diretor montador, e por isso a gente tinha também, para quem estuda cinema e tal, tinha essa expectativa de o que será que esse cara vai trazer de diferente, né? Como que ele vai estrear como diretor? E com uma história tão picante, né? Afinal de contas, a gente tá falando de um símbolo nacional que foi também vítima aí de tantas críticas e do massacre também do sucesso e da imprensa e tal. Então era um filme bastante desafiador para esse diretor. E Dani, diz pra gente, além do Daniel Rezende na direção, do Vladimir, né, como ator principal aí, quem mais que compõe essa obra cinematográfica brasileira que já começa a figurar aí como potencial oscarizável, hein? Pois é, então, além do Daniel Rezende, que é muito bom porque tem um nome que, né, quem chama do Daniel geralmente se destaca e tal. Ah, meu Deus! Desculpa. Eu diria, Dani, que são todos os que acabam em El, viu? Nossa. Meu Deus. Ó, cuidado que a gente tá aqui com uma participante que tem... O sobrenome é uma marca famosa de carro, hein? Quase lá. Quase lá. Enfim, o roteiro do filme é do Luiz Bolognese, que é um baita de um roteirista, um dos maiores roteiristas do Brasil. Ele tá em cartaz também com Como Nossos Pais, né? Que tá aí nos cinemas, que é roteiro dele também. Ele fez o roteiro de Bicho de Sete Cabeças, Melhores Coisas do Mundo, Chega de Saudade, História de Amor e Fúria e tantos outros. A montagem do filme não é do Daniel Rezende, ele resolveu só dirigir, e quem faz a montagem é o Márcio Hashimoto, que foi o montador de filmes como Faroeste Caboclo, Serra Pelada, Quincas Berro d'Água, o filme da Minha Vida, que também ainda tá, né, em alguns cinemas por aí, estreou esse ano. A trilha sonora do filme é do Beto Vilares, grande Beto Vilares, que já gravou um podcast com a gente, né, sobre a produção dele. Sim. E vai ter o link aí, né, no post pra todo mundo ouvir também o podcast com o Beto. E o Beto Vilares fez a trilha de filmes como A Busca, Abril Despedaçado, Cidade Baixa, Entre Nós e muitos outros, obviamente. E tá no podcast Cinemação. O diretor de fotografia de Bingo é o Lula Carvalho, que também é um dos grandes diretores de fotografia. Aliás, a ficha técnica desse filme é só de nomes gigantescos, assim, do cinema, né? Sim. Brasileiro. O Lula Carvalho fez a fotografia de Tropa de Elite 1 e 2, Robocop, Tartaruga Ninja 2, 8 episódios de Narcos, O Lobo Atrás da Porta, Paraísos Artificiais, né, e outros filmes. E no elenco do filme, claro, a gente tem nomes que dispensam até um pouco a apresentação, né? A gente tem Vladimir Britia, Leandra Leal, a Ana Lúcia Torre, Tainá Miller, o Soren Hellerup, que é um ator estrangeiro, né, que está no elenco, o Augusto Madeira, o Domingos Montagnier, já em memória, infelizmente, né, ele faleceu naquele acidente lá, a Emanuele Araújo, fazendo nossa amada Gretchen, a eterna musa Gretchen, Cauã Martins e Pedro Bial também estão no elenco do filme. Exatamente. São participações bem legais, né? Por exemplo, o Domingos Montagnier, que o Dani comentou, ele era palhaço mesmo, ele tinha uma companhia de palhaços. Foi muito gostoso ver ele atuando. Eu tava até assistindo lá, o último trabalho que ele fez em vida foi aquela novela da Globo, né? E daí que ele morreu lá no Rio São Francisco. Então, ficou aquela sensação de saudade. E ver ele no filme foi muito gostoso, assim. Foi uma cerejinha aí entre muitas cerejas no bolo. E ver o Pedro Bial sendo o filho da puta o dono da TV paralela à Globo, né? No universo alternativo também foi
tipo, eu chorava de rir no cinema. É, exatamente. É legal também da gente destacar que o Domingos Montagnier, né, ele faz essa participação, traz o know-how dele de palhaço, porque ele estudou isso e tinha, né, realmente toda esse expertise aí, e foi depois revelado que ele não só fez essa ponta, essa participação, como ele trabalhou diretamente ali, dando uma assessoria, uma consultoria e tal, no roteiro, né, principalmente ali pro Luiz Bolognese, né, ele sentou do lado do Luiz e os dois conversaram muito e tal, justamente para ele trazer várias coisas em relação ao aspecto do palhaço em si. Então, assim, o Domingos não só foi homenageado de uma certa forma porque a gente vê ele aí no filme, mas ele também tem uma participação fundamental para a estrutura do que era o palhaço, de todo o aspecto de construção de piada e tal. Então, é bem legal a gente ver como ele participou não só da parte física ali, né, atuação, mas também teve essa parte de estruturação. E outra coisa interessante é o seguinte, o filme ele é baseado basicamente aí na vida do Arlindo Barreto, que foi o Bozo, né, na década de 80, mais precisamente de 1982 a 1986, e o Arlindo Barreto tá vivo até hoje, né, hoje em dia ele tá aposentado, né, dos palcos e tal, e ele faz aquilo que o filme nos mostra depois, fazendo atuações como palhaço em igreja, né, e tal. E também trabalha como pastor também. Isso, né? Exatamente. Ele criou toda uma carreira voltada para esse lado religioso, né, depois que ele saiu das drogas e tal. Então ele tem mestrado em teologia, tem doutorado em teologia e tal. Então é um cara bastante mergulhado nessa parte religiosa, mas que não perdeu o seu senso de humor e toda a sua espontaneidade, né, que um palhaço tem. Então isso é legal da gente ver também, porque quando a gente fala de uma obra sendo baseada na vida de uma pessoa que tá viva, essa pessoa às vezes pode assistir o filme e se incomodar, pode trabalhar às vezes até contra a própria promoção do filme, né? E no caso do Arlindo é justamente o contrário, ele se sentiu muito homenageado, inclusive o filho mais velho dele, que é, né, um dos protagonistas aqui, né, do Bingo, que aparece, o filho mais velho dele, quando assistiu com ele o filme, ele falava, pai, isso daí é você mesmo, o Vladimir conseguiu retratar exatamente como você tava e tal. Então, tem todos esses aspectos que mostram muito do que foi o trabalho nos bastidores desse filme, né, o trabalho de pesquisa, de imersão e tal, que é muito bacana da gente ver. E aí eu queria pedir aqui pro Henrique, então, trazer pra gente a sinopse desse filme, né, afinal de contas estamos falando aqui que é um filme baseado no Bozo, no Arlindo e tal, mas e aí, Henrique, sobre qual passagem exatamente, né, que esse filme vem contar pra gente? Maravilha, eu vou ler a sinopse aqui que o Daniel escreveu na crítica do filme que tá lá no site, então depois vocês de ouvir o podcast, vocês vão lá ler a crítica do Dani. Filme Bingo, O Rei das Manhãs, ele é baseado na biografia do Arlindo Barreto e ele conta a história do personagem fictício Augusto Mendes, ator de filmes da porno chanchada, que acaba se tornando o mais famoso da televisão brasileira. Bingo. Enquanto ele se afasta do filho após a fama, ele vive o drama de não poder mostrar aos outros quem realmente é o ator por trás do nariz vermelho de palhaço. A gente tem um trabalho muito bacana sendo feito, porque assim, a história do Arlindo é interessante porque ele vivia justamente esse questionamento, né? Quer dizer, eu quero ser um ator, eu quero ter minha vida reconhecida, meu trabalho sendo reconhecido e tal, eu quero ter esse reconhecimento, e aí você entra num paradoxo filosofal aí de você se esconder atrás de uma máscara e as pessoas não saberem quem você é, e aí você ter o sucesso que tanto você queria, ter a realização que você tanto queria, mas não ser reconhecido como pessoa física, né, ali, né? Você só é reconhecido como pessoa jurídica. Então, você tem um problema sério pro ego, né? Um trabalho de ego que precisa ser feito. Eu queria ressaltar uma outra coisa, que é o seguinte, esse filme estreou agora no dia 24 de agosto, e na sua primeira semana em cartaz, ele levou pro cinema brasileiro 64 mil pessoas. E agora, né, até essa primeira semana de setembro que a gente passou agora, ele já tinha levado 145 mil pessoas pro cinema. É muito
pouco, gente. É muito, muito pouco. É um filme grande e ele não tá tendo a visibilidade que ele merece ter, entendeu? A gente até levantou essa questão entre a gente conversando, né? Porque a gente teve a estreia daquele novo filme do Nacional também, sobre a Operação Lava Jato. Aí foi sugerido, será que um filme brasileiro tá canibalizando o outro? Será que talvez o pessoal que é mais velho, mais saudosista, tenha ido ver o Bingo logo da estreia, mas o grande público quer ver mais o negócio da política, o Sérgio Moro? É uma dúvida que a gente cria, né? É engraçado, porque às vezes o filme nacional, ele fica um pouco apagado. Se estrear um filme nacional no meio de 2 blockbusters, de grandes franquias, não importa qual, é só um exemplo. Mas agora não, a gente tem 2 filmes brasileiros, assim, brigando, né, parece. Eu acho que não é nem brigando, eu acho que entra uma questão também de que as pessoas estão indo um pouco menos, elas tendem a ir menos no cinema quando você tem menos blockbusters, e a gente tem aí algumas estreias maiores e de filmes muito bons, mas que não estão trazendo tanta bilheteria assim, né? Esse ano, inclusive, é um ano em que houve queda na venda de bilheteria, mundialmente falando, né? Na venda de bilheterias, de ingressos. E eu acho também que pode ter havido algum problema no marketing do Bingo, porque eu particularmente vi várias pessoas achando que era um filme de terror, só de ver as imagens. Porque Sério? como o Bingo é um palhaço meio assustador, as pessoas, ele é um pouco assustador, assim, eu acho que, sei lá, apesar de que nos anos 80 o Bozo era bem mais bizarro, assim, mas eu acho que tá tendo um problema, assim, sabe, as pessoas não estão entendendo do que se trata, tem gente que fala assim, nossa, teve um que falou assim, nossa, é o Bozo? Mas por que é Bingo? Sabe, as pessoas não estão entendendo isso. Não, mas até aí tudo bem, Dani, agora achar que é filme de terror, muito bizarro isso. Porque ver um palhaço daquele, as pessoas hoje associam um palhaço a terror. Com o It estreando, talvez piore ainda mais. E aí mistura tudo, aí as pessoas, sei lá, ou não sabem do que se trata. Porque não é todo mundo que tá entendendo que é o Bozo, entendeu? Não, mas calma aí, mas calma aí. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você olhar e falar, não conheço que é o Bingo. Outra coisa é você achar que é filme de terror. Você tá achando que é porque eles estão achando que é filme de terror, ou você viu em algum lugar falando que... Eu vi pessoas achando que era filme de terror, e eu não tô dizendo que todo mundo tá achando isso, que eu acho que houve algum problema, algum problema no marketing desse filme, entendeu? Nossa, eu de mandar uma mensagem isso, que as pessoas não estão conseguindo entender, entendeu? É que assim, corofobia, que é o medo de palhaço, é um medo muito comum. É maior do que, sei lá, medo de insetos, medo de barata, essas coisas. Então, tentando explicar o que o Daniel tá falando, né? Então, como tem muita gente que tem medo de palhaço, uma fobia mesmo, não necessariamente assim, o trailer dá-se a entender que é um filme de terror, mas é um filme com palhaço. As imagens, as pessoas não veem trailer, elas veem as imagens. Não, sim, Dani, é que, por exemplo, quando a gente vai muito no cinema, por conta do site do podcast. No trailer, você vê que nem drama, parece uma comédia, que vê lá a Gretchen dançando, ele encoxando a Gretchen, fazendo joinha com o dedo, você vê que é um cara porra louca. A trilha musical do trailer não dá sem entender isso. O que eu poderia entender do que você acha seria isso, a questão da fobia e tipo assim... Também, desculpa, mas eu acho que não faz sentido nem uma coisa nem outra. Porque assim, vamos pegar It. It é um filme de terror e de palhaço. Ele estreou e arrecadou 17 milhões de reais. Eu acho assim, que a gente tá falando de um filme que não tem a ver com o medo de palhaço, nem com o fato do marketing dele tá sendo feito ruim. É simplesmente um problema sério de distribuição. Esse filme não tá chegando pra todo mundo. Não, porque ele estreou em boas quantidades de sala. É que assim, o cinema nacional esse ano anda com bilheteria baixa de modo geral. Se você pegar o único filme que fez 1 milhão, é o DPA. E mesmo assim, custou um pouco pra chegar nesse 1 milhão. E aí teve o Minha Mãe é uma Peça 2 não vale porque foi do final do ano passado. Então continuou agregando, passando 1 milhão no início desse ano. Mas coisas que se achavam que poderiam render mais, que são mais filmes família e que foram lançados, por exemplo, nas férias, Um Tio Quase Perfeito, ou Meus 15 Anos, que era para a Larissa Manoela, e Carrossel geralmente sempre vai bem, né, no cinema, tudo mais, não renderam tudo que se esperava. Aí agora, em agosto, sim,
há um certo canibalismo nos filmes nacionais, porque eles lançaram 1 ou 2 a cada semana, porque é o limite para inscrição no Oscar, né? Então, nisso entrou o filme da minha vida, estreou no mesmo dia do Planeta dos Macacos, ferrou totalmente com ele, e aí foi assim, seguindo um no outro. O Bingo, acho que estreou junto com Torre Negra, e Torre Negra, mesmo acho que não tendo muita divulgação, mas enfim, conseguiu bilheteria, sabe? Então, é meio complicado, a gente vê que às vezes o filme nacional não tem a divulgação, o plano de marketing que seria melhor, mas outras coisas que você não vê tanto por aí, um emoji da vida, que sinceramente eu não vi tanta divulgação, consegue uma bilheteria muito boa. Então, tá bem complicado esse ano. Tá dentro do pacote, a gente pode dizer, o preconceito do brasileiro com o cinema brasileiro, né? Isso já é uma coisa bem enraizada, assim, que a gente precisa ir quebrando isso de tempos em tempos, né? Também. Então, isso já é um problema. Tá aí também o outro problema, que é a distribuição, porque a gente pode falar, ele estreou em bastante salas e tal. Ok, mas com certeza a It estreou em muito mais salas e vai ficar por muito mais tempo, por exemplo. Então, assim, eu não acho que seja exatamente o problema do marketing em si ou um problema, como o Henrique falou, né, de medo de palhaço e tal, que inibiram as pessoas de irem pro cinema ver o filme. Eu acho que é simplesmente o fato da gente ter sempre a verba curta para essas produções, ter problema na parte de distribuição e, sabe, o filme não ficar tanto tempo nas salas de cinema porque já vem um outro blockbuster americano qualquer e engole esse filme brasileiro, entendeu? É por isso que eles sempre frisam, assim, vão no primeiro final de semana, porque é o primeiro final de semana que garante pro mercado exibidor, pro dono do cinema, ou a rede, né, de modo geral, determinar, aqui vale a pena manter. Mas é complicado. Exatamente. Porque eu acho que o filme nacional depende muito mais do boca a boca. Justamente a pessoa pensar, acho que vale a pena porque fulano falou pra mim que é bom, então não vou desperdiçar o meu dinheiro. Enquanto isso, talvez não, uma forma geral, assim, bem generalizada, não vai pensar tanto nisso com um blockbuster. Vai sem medo, assim. E talvez o público-chave desse filme, né? Porque, eu vou falar o que eu presenciei, né? Eu fui na sessão do It esse final de semana, 99% era adolescente e jovenzinho, ponto. Na sessão do Bingo, 99%, 99% não, 100% do cinema eram pessoas da minha idade, ou seja, 30 anos pra cima. Tava cheio a sessão, a sala de cinema era grande, era tipo de fim de semana, que geralmente tem molecada no shopping, não tinha criança e não tinha adolescente. E assim, quem tem 30 anos hoje era criança na década de 80, que foi a época do Bozo. E os adultos que tem toda essa questão do saudosismo. Então talvez o nicho, né, o tipo do público que o filme atrai é esse pessoal mais saudosista. E outra coisa, hoje, a década de 80, ela tá em alta, né? É a década que não acabou. Por causa de Stranger Things, mais um monte de seriadinho ou filmes pop que remetem a essa data. O caso do Bingo, não. É como o Daniel falou agora há pouco. Tem gente que não se ligou que o Bingo é o Bozo, mas por uma questão de direitos autorais da imagem, que é um personagem americano, não pode ser usada. Então eles acharam, é um filme genérico de um palhaço, de um programa de um palhaço, entendeu? Talvez se ficasse esclarecido assim, tipo, é o Bozo. É nos anos 80, porque o filme, ele tem muito, mas muito ponto positivo, entendeu? Sim. É uma judiação, digamos assim, o que tá acontecendo. Sim. Palhaço não obedece. Se mandarem você abaixar, você levanta. Se mandarem você se curvar, chuta a bunda dele. O palhaço é um subversivo. O Bobo da Corte, por exemplo, que é o tataravô do palhaço, era o único que podia xingar o rei de gordo, a rainha de nariguda. Se o general fizesse isso, era enforcado na hora. Não, amiguinho. Eu tomo no copo, que é mais limpinho. Filme O Palhaço, lá do Selton Mello, teve uma baita de uma bilheteria no ano em que ele estreou. Ou seja, tipo, as pessoas gostam de ver palhaço. É outra pegada, é outra proposta, foi outra época, outro lançamento. Mas, tipo, ele demonstra que palhaços podem ir bem de bilheteria. E tem outra coisa, né? Que daí é a seguinte: a gente tá falando que o Bingo aqui, ele foi distribuído pela Warner. Quando é um filme Globo, Record e não sei o que, bate recorde de bilheteria no cinema nacional, porque os caras... A Globo principalmente. A Globo principalmente. A gente tem
mostrado esses números aqui com recorrência, né? Mas também tem outra coisa, o caso do direito autoral, ele é tão grave, ele é tão pesado, que o próprio Arlindo Barreto, que era o Bozo realmente, fazia as apresentações dele na igreja lá, vestido de Bozo, ele foi impedido agora de continuar se apresentando como Bozo, porque daí falaram, você não pode mais usar esse nome, entendeu? Não pode mais ficar se apresentando em igreja falando que você é o Bozo. Então ele não participa mais, ele não... É uma marca. É uma marca, então ele não faz mais essas apresentações. E aí quando a gente fala de um filme que vai apresentar marca de televisão, artista, né? Então a gente tá vendo que é um problema real. Aí vem, por exemplo, o Daniel Rezende, ele foi lá no programa do Danilo Gentili, por exemplo, e o Danilo Gentili falou, esse daí é um filme biográfico sobre o Arlindo Barreto e sobre o Bozo e tal. O Daniel, não é bem um filme biográfico, a gente é baseado na vida do Arlindo, a gente inclusive quis mudar o nome do personagem principal pra Augusto, porque a gente não queria que ele se chamasse Arlindo pra não ficar tão vinculado, não sei o que, blá blá blá. Cara, papinho, né? Foi papinho do Daniel Rezende, porque... Não, eu acho que é meio que junto. Não acho que é meio que junto, Rafa, acho que frearam não. E ele falou, tá bom, então, sim, né, agora... daí eles falaram, então vamos mudar. Aí, tanto que o filme, daí eles tomaram liberdades, né? O filme tem liberdades que não foram exatamente. Por exemplo, o Arlindo Barreto não foi o primeiro Bozo. O primeiro temos dois antes dele, né? O primeiro ator que interpretou. Então, assim, eles foram fazendo mudanças pra criar toda uma trajetória do personagem. E foram mudando algumas coisas. E ele disse que eles tomaram algumas liberdades de como mostrar tais acontecimentos. E aí, obviamente, que também tem a questão de deixar um roteiro legal. Por isso mesmo que é um filme muito bom, porque ele tem um roteiro muito bem estruturado. Agora, provavelmente foi assim, já que não vamos conseguir fazer um filme com a marca Bozo, utilizando o nome da Globo, do SBT, então vamos mudar os nomes, adaptar e transformar quase que numa realidade paralela, e aí vamos mudar um pouco da história. Então provavelmente foi isso que ele quis dizer. Ele falou assim, não é bem uma biografia, porque não mudamos de ideia. Então, foram obrigados a mudar de ideia, né? Agora, ia ser do caralho você vê lá, Bingo, o Rei das Manhãs, e ele falando pra Globo, vocês vão ter que me engolir e tal. Pô, ia ser animal ver isso, né? Agora eu nem sei. Ou falando da Xuxa, real, né? Da Xuxa. Ou nem sei se isso foi real. Pode ser que isso tenha acontecido só no filme. Eu não lembro de não pesquisei. Não vi se isso aconteceu de verdade, entendeu? Dele ter feito isso na Globo e falado aquilo ao vivo no SBT. Entendeu? Pode ser que colocaram pra mostrar o apogeu do personagem. Mas então, ficou tão evidente, né, cara? É tão claro a diferença de emissora, mas acho que era pra ser assim. Sim. Mas era pra ser assim. Mas essa é a inteligência do roteiro, né? Você não tá lá Globo, mas tá lá Mundial. É a mesma coisa. Aí, tipo assim, pra você não ter dúvida, eles põem quem? O Pedro Bial, que é tipo a cara da Rede Globo. Rede Globo, Pedro Bial. Tipo, ele tá lá há décadas, antes da gente nascer, literalmente Pedro Bial já trabalhava na Rede Globo. Foi até interessante ele topar, porque é uma paródia. E o único personagem que tem o mesmo nome, porque a pessoa permitiu, é a Gretchen. Exato. Claro, ela, a instituição, a musa da internet. Tipo... é a instituição, E fica legal ter a Gretchen, o nome da Gretchen, porque ela é um pouco caricata, né? Assim, ela já é uma figura diferente, e eu acho que ao fazer isso, você cria é como se você criasse um único vínculo com a realidade. Então é como se você estivesse dizendo, olha, tá vendo isso aqui parece meio absurdo, mas é real, porque essa mulher que fazia isso, que rebolava pra criança no coisa, existiu. Inclusive a Xuxa era até pior, né? A Xuxa andava quase pelada no palco com as criancinhas. E assim, você cria esse vínculo e mostra como que aquilo é, sabe, tipo, é uma realidade paralela mesmo, né? O que eles criaram. Eu achei muito legal. Só faltou ela falar um sweet bitch. É verdade, é verdade. O filme, ele tem, né, como personagem principal aí o Augusto, que é esse ator que tá buscando um lugar ao sol e tal. Ele é filho de uma grande atriz que já participou de novelas da Globo, quer dizer que no caso é mundial aqui, né? Já participou dessas novelas e tal. É uma atriz que já tá em final de carreira e tal. E tudo isso bate com a vida do Arlindo Barreto, né? Ele era filho mesmo de uma atriz, quer dizer, ele é filho, né? Porque ele não deixou de
ser. Mas ele é filho de uma ex-atriz e tal, a mãe morreu. Marcia de Windsor. Isso, exatamente. E ele era muito apegado a ela e tal, né? Teve também o problema da morte dela, que deixou ele bastante deprimido. Então, assim, a gente vê bastante coisa que passa ali, né, pela história do Arlindo. E é interessante da gente ver realmente essa busca dele pelo sucesso, né, por se consagrar como artista, mas como eu achei que a maior brincadeira do roteiro, na verdade, é justamente essa ironia de você ser reconhecido pelo seu trabalho sem ser reconhecido efetivamente, né? Então, apesar dele estar ali, dele ser a maior audiência, dele, sabe, todo mundo gostar muito dele, não sei o que, achar ele ganhar prêmio e tal, ele não podia de jeito nenhum se revelar ou se colocar como o ator que ele era, ou até, né, ele teria que galgar uma carreira de ator meio que paralelo à de palhaço. Então cria-se ali uma dualidade que é interessante de se trabalhar na tela, né, de você questionar isso. Eu não acho que o roteiro ele é perfeito, e aí eu vou já jogar um questionamento que eu tenho para vocês. Uma das coisas que me incomodou nesse roteiro foi a ruptura de forma muito forte dele pras drogas, sabe? O filme ele vinha se construindo e vinha mostrando o pai dedicado que esse Augusto era, como ele tinha orgulho com esse filho, a felicidade dele conseguir um emprego e não sei o que. Depois que ele consegue o papel e aí ele começa a dar certo como palhaço e tal, de repente tem uma cocaína ali na sua frente, entendeu? E até então, você não via isso nesse cara. Quando ele tá ali com o filho dele, quando ele tá tentando, você não via isso nele. Você não tinha isso. E isso eu achei que foi uma falha do roteiro. Não te mostrar, não te justificar esse mergulho nas drogas. E aí eu vou usar até como exemplo a própria história do Arlindo, que foi, ele disse que ele mergulhou nas drogas a partir do momento que ele estava vivendo palhaço, a mãe dele faleceu e a esposa dele se separou dele, ela se afastou e se separou dele. E aí ele caiu numa depressão gigante e foi encontrar nas drogas um recurso para tentar se manter na ativa e tal. E eu acho que é uma coisa simples de você colocar ali no meio do roteiro para justificar esse mergulho dele nas drogas, porque eu, na hora que eu tava assistindo o filme, eu senti essa estranheza, sabe? Eu tava ali e falei, nossa, mas ele já tá cheirando cocaína, da onde que veio isso? Parece que é o Vasconcelos, né, que é o cameraman vivido pelo Augusto Medeira, né, que vende pra ele, que dá pra ele, mas ao mesmo tempo o cara é um amigo, então não dá pra saber se ele foi uma influência, fica uma coisa muito no ar, assim, mas tipo, ok, aceita que ele é um cara que se droga, que bebe muito e não sei o que ele mudou, então eu achei isso meio jogado, entendeu? A impressão que eu tenho é que dá a entender que ele já era usuário, e ali a coisa só se intensifica. Exato. Porque assim, ele não fala, putz, vou experimentar isso, não dá a entender, vai tipo, tem aqui, beleza, vou. Então dá a entender que ele já poderia usar ele, até nos bastidores da porno chanchada e tudo mais, ele já surgiram poderia mais usar. Oportunidades, né, mais possibilidade dele usar. Ali já tá disponível, tá mais fácil. Mais dinheiro pra comprar também. E aí começa na adrenalina de tudo e aí que vai, consequentemente, ele vai aumentando e ele vai perdendo controle. Pelo menos é a impressão que eu tive. Assim. Mas você concorda, Nayara, que tipo, era muito fácil de tirar essa impressão e realmente justificar isso que você tá falando com uma cena, que era ele fazendo porno chanchada e dando uma cheirada um pouco antes? Pronto. Tipo, ele é usuário regular. Ok. Agora, nem isso eles mostram, entendeu? Sim. Acho que talvez nem precisasse ele já estar cheirando, mas se tivesse a bebida nos bastidores ali daquela cena, talvez já fosse alguma coisa. Mas aí eu acho que eles preferiram só ter o choque, como é o filho vendo, só ter o choque, putz, meu pai tá fazendo sexo, o que o meu pai tá fazendo aqui, entendeu? Aí acho que não quiseram juntar muita informação ali naquela abertura, porque fica restrito só a isso, né, basicamente, a passagem dele. Eu pensei isso, o que o Rafael tinha falado anteriormente, o que eu ia comentar é que a vida real daria um filme melhor, né? Porque daí teve uma justificativa, só que o filme quis
mostrar, pra quem não assistiu e tá ouvindo o podcast, o filme começa com o Augusto já separado da esposa e ele mora junto com a mãe. E mostra todo o laço dele com a mãe, né? Que é muito, muito bonito. E até a mãe dele, que era a Marcia de Windsor, né? Que era o apelido, o nome artístico dela. Ela foi uma pessoa... Mas é a Marcia de Windsor na vida real. Na vida real. Na vida real, isso, na vida real. Ela ficou conhecida porque ela era jurada do programa do Silvio Santos, como que chamava? Não era do Chacrinha. Não, do Bolinha. Era do Flávio Cavalcante. Ah, tá. Então o filme escolheu por mostrar tudo isso, né, esse vínculo. Eu acho que a questão da droga, pelo menos assim, o que eu interpretei, é que ele poderia até ter experimentado no background dele, assim, antes da onde o filme foca, mas eu acho que a hora que ele virou usuário regular mesmo, foi a partir do momento em que ele pega o papel do bingo. Aí, é assim, em filme, sempre pegam, por exemplo, 3 pessoas com diversas características e daí juntam em um personagem só. Então, no filme a gente vê que foi lá o personagem que é o Vasconcelos, né? Que é o câmera, que é o personagem que o Augusto Madeira interpreta. Provavelmente na vida real foram várias pessoas que, cheira isso daqui, fuma isso daqui, entendeu? Até porque era nos 80, gente. Nos 80 foi uma época muito louca, então... Enfim. É sério. Eu acho que o filme, ele mostra o que o Rafael fala, o que o levou a usar. Eu acho que foi a questão de oportunidade. Antes ele não tinha oportunidade, ele não tinha grana, ele não tinha quem oferecesse, ele não tinha quem acompanhasse. Porque ele era um cara fudido. Ele ficava só com a mãe, você não vê ele indo em festas e tal. Ele tava divorciado, ele morava com a mãe, ele ganhava uma graninha lá em filme pornô chanchada que não devia dar muito dinheiro. Então a hora que ele ganha uma autoestima, ele ganha um programa dele e tudo mais, aí que o leva a usar droga, assim, a droga como uma maneira de extravasar a felicidade, extravasar aquele momento, né? Não nesse tá usando droga porque ele tá deprê, não, é o total oposto. Ele tá usando droga porque ele tá feliz pra caralho e ele quer ficar mais feliz ainda. Sim. Eu gostei muito da construção e até vou fazer uma comparação lá com o João, o Maestro, que é um filme que me incomodou muito nesse sentido, que é que o Bingo tem, né? Que é de dar um respiro, de deixar você sentir o que o personagem tá sentindo. Então eu acho que nesse primeiro ato do filme, o filme se foca muito no relacionamento dele com a mãe e dele com o filho, né? Aquele momento em que ele vai com o filho na estrada e fica dando umas giradas com o carro e tal, e o filho tá se divertindo. Eu falei, putz, que bonito isso, tipo, uma coisa simples, já você tá sentindo junto com ele, assim, o quanto ele ama o filho dele, o quanto ele ama a mãe dele, o quanto aquilo é importante pra ele, né? E que é importante pra criar esse vínculo pra depois ter todo o problema do personagem. E é uma coisa que no João Maestro não tem, você não sente tanto a emoção das coisas, porque o filme ele é meio apressado, ele parece que ele não se preocupa em ter esse tempo, né? E eu acho que ele se preocupou muito mais com isso do que em mostrar as drogas. Eu entendo até que seria interessante mostrar um pouco antes, só que eu acho que a partir do momento em que mostra ele fazendo lá, né, fazendo meio que uma loucura com o filho, chegando na Globo e causando, na Globo não, né, na Mundial, e causando lá, querendo falar mais do que o texto mostra, sendo que ele é tipo o chofer, né, do personagem do galã da novela. Ele causando de cueca no meio da emissora e tal. Eu acho que isso já mostra o quanto ele é doidão, né? E aí você vai sentindo essa loucura dele aos poucos. Então eu acho que essa loucura, essa forma dele ser impetuoso e tal, já prepara a gente pra que ele venha usar drogas sem que aquilo seja um baque tão forte, entendeu? É tipo diferente se a personagem da Leandra Leal do nada parecer cheirando uma coisa e fala, pô, peraí, nada a ver. Mas ele, como ele já tá meio doidão, ele já é um cara muito, que faz umas coisas de última hora e decide virar palhaço de última hora. Ele é impulsivo. Eu acho que faz um pouco de sentido. Então eu acho que isso não é problema tão grande, ou não cria essa quebra tão grande, porque você percebe o quanto aquilo poderia fazer parte da vida dele. Entendeu? E o simples fato dele estar na pornô chanchada, né? Tipo, ele tinha algum tipo de mente aberta. Se ele fosse muito careta, ele não faria Não, tudo isso justifica, tá dentro da característica do personagem e tal. Eu só achei que teve uma ruptura muito grande, sabe? De uma hora pra outra você vê ele com o pó, você vê que ele já tá meio perdidão, entendeu? Assim, ok, eu entendo tudo isso, entendo essa mente aberta e tal, mas eu achei que foi de uma hora pra outra. Se eles tivessem feito, como a Nayara falou aqui, se tivesse mostrado uma cena, não precisa de nada mais, uma cena
só dele já meio aberto às drogas e tal, porque ele poderia ser o cara impulsivo, que, sabe, tem a mente aberta e não sei o que, mas que é caretão pra droga, entendeu? O cara pega e fala, não, meu negócio aqui é outro e tal. Então, assim, por isso que pra mim aquilo ali não fez parte. Agora, sim, vamos pensar que, por exemplo, se eles encaixassem no que foi realmente a história do Arlindo, né? Então, pô, ele tá ali, chegou no sucesso, não sei o que, daí a mãe morre, daí a esposa larga ele, daí ele bebe um uísque, alguém chega lá e oferece um pó pra ele cheira o pó e não sei o que, você fala, ok, agora eu tô entendendo, é a fuga dele, a droga é a fuga dele, e a droga é a fuga da pessoa, do usuário, né? É o momento que ela tem ali pra se desconectar daquela vida que ela tá passando, ou ela experienciar de uma outra maneira e tal. Então existe uma desconexão, né, desse momento que ele tá vivendo. Então dá pra entender tudo isso, só que o jeito como foi montado, eu achei que, sabe, foi meio assim, engulam isso e pronto. Tá bom, tudo bem, é engolível? É engolível, mas poderia ter sido melhor trabalhado, na minha opinião. Eu acho que isso é uma falha do roteiro. Agora, nada tira o mérito do filme das construções, dos relacionamentos que ele tem, né? O relacionamento com a diretora, relacionamento com o filho, relacionamento com a mãe, relacionamento com a ex-mulher. É tudo muito intenso com esse cara. E o filme deixa isso muito exposto, deixa isso de uma forma muito clara, o quanto esse cara é intenso com tudo que ele faz, no trabalho, na vida, no sexo e tal. Então tudo isso tá ali, tá exposto. Então isso é bacana, você consegue sentir isso, né, no personagem. Nosso pequeno Rezinho nunca foi à escola, por isso ele não sabe contar de 1 até 16, é isso? Não, já fui até a escola. Ah, já foi até a escola, então me responda, quanto é 2 vezes 4? 8, ele acertou. Então agora rufem os tambores, Mama Concheta vai abrir o 8 para ver se lá está a outra tartaruga. Um jumento! Saiu um jumento. Ele acertou o jumento porque é um retrato dele. Você falou da relação com os personagens, só colocar um comentário do personagem da diretora. Eu vi algumas críticas comentando sobre, digamos, a construção dela. E realmente incomoda muito durante o filme o jeito que ela é tratada como objeto. Eu compreendo, assim, eu não consegui, por conta da correria tal das últimas semanas, ver direito a argumentação delas sobre isso. Só vi momentaneamente elas comentando. Mas eu entendo que, como é o ponto de vista do Augusto, assim, eu deixo passar, porque não teria como ele ser, digamos, mais moderado ao falar dela. Ele é um porra louca, como tá em tudo. Então não teria como ele ver aquela mulher de outro jeito, como é o retratado durante boa parte do filme. Mas eu gosto da solução que ele encontra, assim, que o filme encontra pra como lidar com ela depois ao final, sabe? Não transformar ela necessariamente num prêmio pra ele, embora seja, de certo modo, mas não forçar demais isso. Sem dúvida o filme não passa no teste de Bechdel, né? Não, porque não passa mesmo. Tem duas personagens femininas, que é a mãe e é a Lúcia, né? A personagem da Leandra Leal. É a Lúcia. É. Acho que é isso. E, tipo, eu acho que elas nem se encontram. Elas, tipo, se encontram no velório da mãe dele. Eu acho que ela nem troca nenhuma palavra com a Gretchen, né? Eu acho também. Não. Mas eu nem entrei no mérito de Bechdel, assim. Mas é porque eu ainda acho ela uma personagem, de certo modo, forte, assim, a sua maneira. Ela consegue ir com as convicções dela até o final. Por isso que eu acho interessante, assim, a personagem. Apesar de todo modo como ela é retratada, mas é aquela coisa, tipo Sniper Americano. Sniper Americano é um filme patriota porque o protagonista é patriota. Sim. Então, e mesmo assim consegue ser crítico, assim, né? Mas a mesma coisa com o Bingo, assim, como ela é tratada é um machista, mas é porque o protagonista tá sob o ponto de vista dele e ele é uma machista porra louca em várias coisas durante um bom tempo. Ela é o total contraponto dele, né? Ela é mulher, ela é religiosa, ela é quadradona, ela quer fazer o trabalho do jeito que entregam e não pode sair do roteiro. Ela, sabe? Então, assim, ela é esse contraponto dele. É ela que instiga ele, que traz ele pra ser o cara questionador, pra ser o cara que coloca, né? Que tenta passar um pouco dos limites e tal. Então, esse é
o maior papel dela. Agora, realmente, o jeito como o filme acaba tratando ela em algumas formas acaba sendo realmente uma coisa muito mais carnal do que propriamente no trabalho dela, assim, né? Você não vê tanto o dedo dela como diretor em si, né? Assim, o trabalho sendo realizado. Né? Mas eu achei uma personagem muito bem elaborada, no sentido de que, por exemplo, eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, putz, imagina, ela é durona, né? Super durona e anda toda vestidinha, assim, né? Toda quadradinha, mas eu fiquei pensando, putz, se hoje pras mulheres ainda tem toda uma dificuldade, imagina na década de 80, tipo, ela ser diretora de um programa de TV que era um caos. Produzir TV é meio caótico, né? Então, assim, ela tem que ser durona mesmo, né? Meio que é o perfil da comandante que existe até hoje, né? Toda mulher que chega num posto, num cargo muito alto, ou numa direção e tal, ela tende a ser durona, tende a ser muito firme, muito brava, porque é a forma de se provar muito mais, exatamente. Então eu fiquei pensando nisso, achei que a personagem, apesar da questão que é do roteiro, ou da época, ou de ambos, né? Eu acho que a personagem foi muito bem mostrada, bem elaborada, assim, porque ela vai cedendo aos poucos, mas não porque ela tá cedendo ao Augusto só porque ele tá vencendo ela, mas porque ela quer ter audiência, ela quer dar resultado, ela quer fazer alguma coisa pra resolver aquela bagunça, né, pra ter o sucesso dela também. Então eu acho interessante que isso é mostrado. Então quando ela fala, né, se você improvisar, é por sua conta e risco. Tipo, ela, não autorizei, mas também não tô dizendo pra você não improvisar, porque se isso for dar resultado. Então isso é muito legal, ela tem o jogo dela, assim, e aí entra num coisa que eu acho que a Leandra Leal é a única do filme que está melhor que o Vladimir Brista, que eu acho que ela tá espetacular no filme, assim, a forma como ela faz a personagem dela, a forma como ela fica com os olhos meio lacrimejando, de um jeito super no limite mesmo, no ponto certo, né? Eu acho que, assim, de atuação o filme tá excelente, assim, principalmente por ela e pelo Vladimir Brista. Eu acho que eles estão muito bem, estão num ponto muito certo do quanto é crível sem extrapolar os personagens e do quanto eles conseguem dar a cara deles, mantendo um apego ao texto, né, ao roteiro e ao como os personagens estão se sentindo nos momentos, né, do filme, assim. Eu acho que, não sei, eu queria puxar pra isso, que eu acho que em atuações eles estão excelentes. O próprio Augusto Madeira, né, que faz o Vasconcelos, o câmera. Sim, ele é muito bom. E aí eu vi até uma entrevista que o Daniel Rezende deu, que perguntaram pra ele, da onde que o Augusto Madeira tirou aquela risada, né? Porque é uma risada muito característica do personagem. E aí ele falou que quando eles estavam gravando, tinha lá algum assistente de direção, alguma coisa, que ria daquele jeito. E aí os caras acharam engraçado, e aí o cara começou a imitar ele, sabe? Daí na hora que foram gravar, o Augusto Medeiros trouxe isso. Foi uma observação do Augusto, de um cara dos bastidores mesmo, sabe? Então teve uma sensibilidade do ator, né? Pra conseguir trazer isso, brincar e criar uma assinatura do personagem que era um personagem que seria qualquer coisa, né? Mas só com a risada, ele já teve uma assinatura própria, né? Então é muito bom isso, cara. Eu até vi uma entrevista que foi a Tata Snow, né? Que a gente já gravou aqui no podcast com a gente. Ela entrevistou no vídeo, né? No canal do YouTube dela, o Augusto Madeira, e ela teve uma sacada que eu não tinha pensado. Ela falou assim, cara, ela virou pra ele e falou assim, você é um alívio cômico em um filme de palhaço. Isso é muito legal, né? Assim, é muito interessante mesmo. Ele é um alívio cômico num filme que é de um palhaço, que teoricamente não precisaria de um alívio cômico. Exato. E ele consegue fazer isso muito bem, né? É muito legal isso, assim. E o Augusto, eu acho que ele tá bem tanto ali e também tá no Malas Artes, que também veio recentemente, e ele também tá muito bem com a composição do personagem, assim, é o personagem mais interessante no filme, assim, junto com o protagonista do Jesuíta, assim. Então, ele veio com 2 trabalhos na sequência bem interessantes, assim, coadjuvantes de peso, sabe? Pô, que legal. Uma coisa que eu acho que é o que mais me encantou no Bingo foram as escolhas do Daniel Rezende. Eu acho que, tipo, como montador, ele provavelmente teve acesso, e ele foi montador, tipo, do Árvore da Vida, pelo amor de Deus, né? Então, assim, ele teve acesso a grandes diretores, né? A uma galera que sabia muito bem o que estava fazendo. E, claro, o montador tem que pegar tudo aquilo e absorver pra depois montar o quebra-cabeça. E eu acho que ele mostrou muita maturidade por conta do que ele já vem realizando como montador,
escolhendo muito bem os posicionamentos de câmera mesmo, sabe? E aí entra também a fotografia, mas assim, como a câmera valoriza, né, o Bingo ao longo de todo o filme, de acordo com os momentos, né, que o filme quer apresentar. Porque assim, você vê, por exemplo, a câmera vista de baixo quando ele tá lá no palco, né, pra tirar a maquiagem. Na verdade, ele não faz isso de verdade, ele tá imaginando isso, né? Mas ele se imagina tirando a maquiagem e tal. A câmera aparece bem de baixo pra mostrar ele grandioso. Então são essas coisas simples, né? Assim, tipo, a escolha do momento em que a mãe dele, antes de morrer, ela apaga uma luz que tá iluminando o quadro que tem o rosto dela, né? Daquela coisa, tipo, a estrela está se apagando pra depois ter a morte dela, etc. E outras várias escolhas. A que eu mais gostei foi a da câmera tombando. Então, quando a câmera tomba pra mostrar quanto o personagem tombou, né? Ele deixou de ser o Bozo, ele tá chegando já no clímax do filme, né? Tá chegando na queda, né, do personagem, que tá numa trajetória bem clássica até do cinema, né? De quando se faz o estudo de personagem, né? Apogeu, queda e tal. Então ele tá na queda dele, a câmera tomba. E ele vai saindo e as luzes vão se apagando, né? Nossa, sensacional, né? Exatamente. Isso daí. É sensacional, essa cena é linda, assim, eu acho que é tudo que a gente quer ver no cinema, sabe? É esse tipo de coisa que eu acho que faz o cinema ser cinema, né? E não só imagenzinhas picotadas sem que o diretor pense nisso. Então eu acho que o Daniel Rezende conseguiu escolher bem, inclusive baseado, né, toda a experiência dele, né? De montador, de você receber coisas de grandes diretores. Tem também o plano sequência, que tem lá no final, que eu vi gente criticando, falando que é um plano sequência meio gratuito, porque tipo, ele faz à toa só pra mostrar ele, no começo mostra quanto ele tá mal, quanto ele tá irritado, quanto ele tá, né, porque não tem nenhum corte, aí ele vai lá, quebra a TV, e aí a câmera sai, e depois vai pro hospital, né, então tem uma passagem de tempo aí que você não sente, e tal. É um plano sequência falso, obviamente, porque tem algum corte que a gente não vê. Na hora eu lembrei do Birdman. Eu falei, cara, isso é muito Birdman, né? E faz toda a referência, porque o cara que ama o palco, que quer os holofotes pra ele, que quer estar no palco, que quer ser ator, que quer brilhar, e refletindo isso por conta da mãe dele. Aí tem o flashback que mostra aí, que reforça isso de uma forma muito boa. Então eu achei genial, assim, essas escolhas do Daniel Rezende são excelentes. O Daniel Rezende, ele falou assim, que não tem só um plano sequência no filme, né, tem vários. E aí perguntaram pro Daniel Rezende, mas você é um cara que é né, veio da montagem e tal, tipo, você quis logo fazer plano sequência e tal. Daí ele falou, eu curto muito me desafiar. E o pessoal acha que não existe montagem em plano sequência, mas existe, porque você precisa fazer uma montagem de cena, você tem que saber pra onde que vai, pra onde que passa, onde que o cara vai andar, então tem toda uma coreografia ali que não deixa de ser uma montagem. Ok, então ótimo. Agora, eu achei até, Dani, esse segundo plano sequência, eu acho ele um pouco gratuito, sim. Não é a minha cena favorita do filme e tal. Acho ele ok, tá dentro de tantas linguagens que o filme traz, cinematográficas ali, né, que deixa o filme, continua mantendo o filme no topo, assim. Então não chega a ser não é uma catástrofe, nem sinto como um erro, assim. Mas eu acho que foi um pouco gratuito. Mas beleza, não é um problema, como eu quis dizer, né. Agora, o primeiro plano sequência, que é quando a gente vê ele se montando pela primeira vez como o Bingo, e ele vai saindo do camarim dele, indo em direção ao estúdio, e aí a câmera vem acompanhando ele, e ele vai colocando as luvas, e ele passa pela porta para não bater o cabelo, e ali ele tá se montando, e ele entra dentro do estúdio, e a câmera sobe, mostra o estúdio, e volta para ele no centro do estúdio, e ela dá ela faz uma curva 360, e aí você olha lá, né, os bastidores daquele estúdio. Toda essa sequência, eu acho que ela é muito mais Birdman do que essa última, porque essa primeira sequência, ela expõe de uma forma muito visual o nascer do Bingo, sabe? Dele saindo do útero ali, que seria o camarim dele, ele vindo pra luz, que é o palco, até o momento que a câmera sobe, e aí você vê todo o palco iluminado, e ele vai até o centro, e aí ele vira, daí ele vai conhecer quem são as pessoas que estão ali. Então toda essa sequência que ele faz é demais, assim, sabe, é de uma poesia visual que na hora que eu olhei eu falei, cara, que animal, porque esse plano sequência é muito longo, é mais longo inclusive do que esse segundo quando ele soca a TV. Esse plano sequência vai até
até a hora que ele começa realmente, né, a fazer as marcações, ele discute as marcações, volta, discute com o diretor americano, volta. Então toda essa sequência no estúdio, até ter o corte, é um plano sequência. É longo, é lindo e é poético. E aí o Daniel Rezende falou que eles ensaiaram durante a manhã inteira essa cena, eles ficaram a manhã inteira fazendo, treinando e não sei o que, e fizeram 7 opções, tipo, gravaram 7 vezes essa sequência, e aí usaram a 6ª, que foi a que ficou melhor utilizada, sabe? Tipo, sabe quando o diretor bate palma e fala, puta, agora sim, mas vamos fazer mais uma só pra garantir? Foi isso, entendeu? Mas essa cena, pra mim, é a cena quase de coração do filme, assim, porque é quando você vê realmente o Augusto trazendo o Bingo à tona. Eu gosto muito do segundo plano sequência até o soco na televisão. O problema não é nem ele saindo, assim, só que com o drone, todo, ou digamos assim, o aparato para tentar disfarçar aquela São Paulo dos anos 80, demora muito. Então, ali eu acho que perde fôlego. No resultado não fica tão eficiente, assim. E tem coisas... Aí eu vou ser só um chatinho, assim. As imagens aéreas logo no início, eu gosto muito deles refazerem o mapa e tal, mas isso vindo de uma direção de um montador, eles colocam 3 tomadas aéreas na sequência. É demais, sabe? Não precisava tudo isso, sabe? Tô forçando aqui, quero mostrar que a gente refez. Poderia diluir isso, sabe? No filme. Não, eles colocam ali logo 3 na sequência. E ali eu, tipo, nossa, Daniel, você é um montador. Mas por isso que eu falei do Birdman. Eu acho que foi muito assim, tipo, com certeza o Daniel Rezende viu o Birdman e falou assim, eu vou fazer a mesma coisa, sabe? Eu vou imitar esse cara aí. Porque eu já vi vários, a gente já ouviu, né, outros cineastas, pessoas que fazem mesmo cinema, que piram com o Birdman, né? Assistem o Birdman e falam, meu Deus, melhor filme do mundo e tal, dos últimos tempos, pelo menos. E eu acho que foi muito isso, assim, pra mim, até porque no Birdman tem isso, sai a câmera, e vai pro hospital, e aí o cara tá no hospital, e aí ele renasce lá naquele momento. E foi isso que aconteceu, né, com o Augusto, tipo, a câmera vai pro hospital, ele teve aquela morte, entre aspas, tipo, ele mata a televisão, dá um soco na televisão, e aí ele morre, entre aspas, pra depois renascer no hospital com a personagem da Lúcia, que é a da Leandra Leal, e enfim, e todo o fim, né, que é bem pro finzinho, né, o que acontece que ele vai pra igreja, etc. Eu acho que foi muito legal, não tô falando que foi a melhor cena do mundo, nada disso, mas pra mim foi isso, assim, eu vi aquilo e falei assim, olha, Birdman, entendeu? Então eu tenho certeza, não preciso entrevistar Daniel Rezende pra saber que o cara viu Birdman e falou, vou fazer isso aí, vou repetir isso aí, entendeu? Mas eu entendo quem não gosta tanto, assim. Eu acho que de falha do filme, uma que, pensando em falhas, assim, uma que faz um pouco de sentido, que eu senti muito isso na hora do filme, é bem no finalzinho, que parece que é do nada que ele vai pra igreja, né? E foi uma exigência do Arlindo, né? Que fala, não, você quer mostrar minha história? Vão ter que mostrar que eu fui pra igreja no final. Só que eles tentam fazer isso de uma forma mais sutil, pra não ficar um panfletário, e ainda bem que não fica. Só que é um pouco jogado, é tipo assim, o que vai acontecer com ele no final? Ai, nossa, foi pra igreja. Tipo, que você só foi pra igreja uma vez, você tava drogado, sabe? Tipo, não faz muito sentido, que eu não vi essa construção. Então acho que ficou um pouco jogado. Mas eu particularmente gostei mesmo assim, achei ok, assim, é aceitável esse fim, já que a gente viu ele antes indo pra igreja e tendo influência da Lúcia, e aí no hospital também tem toda a conversa entre eles. Mas pra mim, assim, acho que a maior falha do filme é essa, né? Essa é a grande chance da minha vida e você não vai estragar. Até a audiência. Pra subir, tem que ter tesão. We need pimenta. A pepper, do you like pepper? O programa do Bingo virou um fenômeno. Você só pensa em pequenos prazeres. Estamos em plenos anos 80. O que as crianças precisam é... bater um fio pro Bingo. Eu trouxe até aqui, né, falando que um dos problemas que eu tive com o filme foi justamente mostrar esse mergulho dele nas drogas. E eu concordo com você nesse sentido da igreja também. Também acho que foi um pouco gratuito ali e tal, e não teve tanta construção ali pra gente ver ele se apegando e tal, a essa coisa da igreja e tal. E é interessante, né, a gente vê que tem algumas falhas que o filme apresenta, que é ali nos 2 ápices, vamos dizer, no começo e no fim do problema dele, né, no que seria o
problema. Tipo, como ele vai se envolver com as drogas e aquilo ali vai acarretar, de repente, na queda da carreira dele e como ele vai se redimir disso depois. Então é interessante a gente ver como esses dois pontos não são falhas gravíssimas, sabe? Você consegue entender, você compra a ideia e tal, mas são assim, são requintes de momentos ali do filme que quando a gente olha, a gente fala, meu, se tivesse um pouquinho mais disso, a gente teria, sabe, aplaudido o filme de pé, teria falado, puta, que filme sensacional, incrível, maravilhoso e tal, entendeu? Porque são nesses detalhes, assim, tipo, a gente olha a direção, a montagem e tal, a gente vê tudo isso e fala, cara, tá sensacional. Então, esses detalhezinhos, assim, que às vezes escapa. E pode ser que tenha sido no roteiro, como também pode ser na inexperiência do Daniel Rezende como diretor também, entendeu? Que passou isso. Tem que ter bastante sensibilidade pra pegar esses pontos, né? Tem. Que eu acho que o que salva, em certo ponto, assim, a gente comprar essa ideia, assim, do final, além do fato de ter acontecido, de ter, né, se tornado realmente pastor e tudo mais, é de ter a ideia de que aquilo é o palco, é o que ele sempre quis. Ele quis estar sob os holofotes, ele quis o aplauso do público. Sim. Ele não conseguia mais como Bozo, como Bingo, né? Mas ia ali na igreja, com a plateia dele, ele teria ali o que ele sempre desejou, né? De saciar o ego dele, esse que ele quis desde pequeno. Uhum. Então é o que faz a gente comprar essa ideia dessa, digamos, mudança repentina. Exato, Eu achei muito interessante na cena que o filho do Augusto toma o uísque dele, né? Uhum. E daí, assim, lógico, proibido por lei mostrar uma criança ingerindo bebida alcoólica. Mas foi legal o que foi mostrado, quer dizer, deixou o menininho lá, que era o Gabriel, desfocado. Em segundo plano, Isso, exatamente. Em segundo plano ele e o Augusto em primeiro plano. Sim. E eu lembro que assistindo eu fiquei, tipo, cara, acorda, assim, meio que assim, foi dando uma angústia do cara não acordar e ver, e depois a gente fica sendo que ele realmente não acordou, entendeu? Olha como ele ficou inconsequente totalmente dos seus atos. Aliás, achei muito impressionante até essa cena. E é interessante ver, assim, acho que duas coisas. Primeiro, o ator, né, chama Cauã, né, o menino. Eu acho que ele é um menino super carismático, assim, ele tem, né, você consegue sentir o que ele tá sentindo, ver ele tá atuando muito bem. Eu acho muito legal como nessa cena você vê que ele quer se aproximar do pai, né? Tipo, ele tá afastado do pai, ele tá sentindo esse afastamento e ele quer se igualar ao pai. Uma criança, o que ela faz? Ela imita o pai. Então, meu pai tá bebendo esse negócio, deve ser bom beber esse negócio. Então, eu achei muito legal isso, assim. Você percebe, você entende o porquê que o menino tá fazendo aquilo. Exato. Né? Ele tá tentando criar uma conexão, né? E é um filho bom, né? Assim, em nenhum momento ele ameaça o pai que vai contar pros outros e em nenhum momento ele conta pros outros, né? Ele é companheiro mesmo. Apesar de pouca idade, ele assume uma responsabilidade de que é guardar aquele segredo e ele leva até o fim do filme. Exatamente. Ele não conta e, assim, ao longo de todo o filme você sente o relacionamento deles, né? Assim, como ele, tipo, apesar de tudo, e fala até no final, né? Assim, o Arlindo também era um melhor pai do mundo, uma coisa assim. Tipo, ele era um paizão e é exatamente o filho é o motivo pelo qual ele, no começo, né, tenta uma vida nova e, enfim, vai lutar pelo espaço dele, etc. E é o filho que guia ele em vários momentos, inclusive o momento nesse final aí, quando ele se separa, né? Tipo, ele é proibido de ver o filho, e aí tipo, isso é o pior que pode acontecer na vida dele, né? Tipo, pior do que deixar de ser o Bozo é deixar de ver o próprio filho, poder deixar perder o contato com o filho. Então acho que legal como o filho é essa personagem super importante e o roteiro vai caminhando de um jeito muito certo, mostrando isso e só mostrando o quanto ele se desliga do filho, porque sim. Tanto que tem a cena que o menino liga pro Bozo, né? E fala lá na televisão, tipo, você brinca com todo mundo menos comigo, tal, e ele fica meio chocadão, assim. Sei lá, pra mim, assim, é um crescendo de situações que tá muito orgânica, né? E aí junta com edição boa, direção boa, fotografia super cuidadosa, e tudo, por isso que é um filme tão redondo, assim, tão bom, na minha opinião, assim, tudo funciona muito bem, né? Eu acho só assim, Dani, eu já vi outros casos em outros filmes em que a gente vê esse distanciamento acontecendo entre pai e filho, sabe? Eu já vi outras vezes isso acontecendo, outras... Assim, já vi isso no cinema e já vi isso sendo melhor trabalhado. Tem alguns momentos desse relacionamento que eu achei que eles ficaram um pouco repetitivos, sabe? Por exemplo, colocar duas vezes a
imagem da secretária eletrônica, uma ele falando que, pai, você se esqueceu, hoje é meu aniversário, e depois mostra de novo a secretária eletrônica, pai, você tinha que me buscar na escola, tipo, eles repetiram a cena e não é em sequência, tipo, tem uma barriga ali no meio entre uma cena e outra, sabe? Me incomodou um pouco também, tipo, uma coisa muito caricata, do tipo, o menino sentar do lado dele e falar assim, mas esse daí não é você, esse daí é o Bingo. O Vladimir Brich, ele faz uma cara de tipo, é verdade e tal. Daí eu achei uma solução muito, sabe, muito frágil, assim, muito rasa do roteiro, de simplesmente o menino falar, o Vladimir Brich, tipo, tomar consciência disso e de repente ele começar a se incomodar demais com isso, sabe? Eu queria ter visto um pouco mais dessa construção, assim, dele tomar alguns tocos a mais, porque ele é o cara que sabe, que é o ator, mas não é o palhaço e tal. Eu queria ter visto um pouco mais dessa dualidade, entendeu? Porque, de novo, essas transições que acontecem de ruptura de sentimento e tal, que a gente vê às vezes o Augusto passando no filme, eu acho que às vezes o Daniel Rezende dá uma escorregada, sabe? Tipo, do são pro drogado pra igreja, do eu amo o Bingo pra eu odeio o Bingo é minha prisão. Essas transições, assim, de mentalidade e tal, eu acho que às vezes faltou um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de transição, sabe? Não acho que é um problema gigantesco e tal, mas eu acho que é o calcanhar de Aquiles desse filme, assim. Eu acho que ele é muito bom, ele tem várias virtudes e tal, mas eu me incomodo às vezes com esse tipo de coisa. Quando eu vi essa cena do filho dele, por exemplo, a hora que o filho dele falou e ele fez aquela cara e na cena seguinte ele já tá querendo escrever uma novela e não sei o que, sabe? Eu falei, cara, só agora que você percebeu isso, tipo, só agora que veio, entendeu? Tipo, só agora realmente incomodou porque o menino falou, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa me incomodou um pouco, mas não acho que é nada muito grave, né? Eu acho que dá um tom um pouco mais episódico, né? Que é um negócio bem difícil de vencer num filme biográfico que tá contando. Claro que não é a vida toda dele, mas é um pedaço da vida de alguém. Então você tende a ser um pouquinho episódico, tipo, acontece isso, então isso me leva pra aquilo. E na vida real não é assim que funciona, né? A gente não toma a decisão de fazer uma coisa porque uma pessoa falou uma coisa, mas porque várias coisas aconteceram. Exato. Mas realmente, acho que não enfraquece tanto, né? Eu gostei muito, eu tava pensando nisso agora, porque assim, ele tem esse problema, né? Inclusive tem aquela cena que ele volta pra festa, ele não tá mais de palhaço, de bingo, e não consegue entrar na festa, né? Proíbem ele de entrar. Sim. E ele fica gritando, né? Eu sou o bingo, não sei o quê. Aliás, Dani, só um parênteses, ele grita, eu sou o Bingo, e ali aparece o Arlindo Barreto, né? Porque o Arlindo Barreto, ele faz uma ponta no filme, é ele que vira pro segurança e fala, quem que é aquele cara ali? Aí o segurança fala, é um bêbado. É o cara que pergunta é o Arlindo Barreto. Eu fiquei sabendo depois, eu li em algum lugar depois mesmo, não sabia que ele era esse cara, mas sabia que ele tinha essa ponta, assim. Mas eu acho interessante essa questão de tratar palhaço como alguém que pede ele de ser reconhecido, só que ao mesmo tempo, o mais interessante é que o palhaço, historicamente falando, se você for entender o que é o palhaço, né, desde existem elementos que remetem ao palhaço desde o Egito Antigo, assim, né, o Bobo da Corte, teve vários momentos em que o palhaço foi uma figura importante na cultura. O palhaço não é um personagem. O palhaço, se você é um ator e você vai fazer um palhaço em algum momento, ou se você tá no circo e vai fazer um palhaço, você não veste um personagem que nem todos os outros personagens, né, que os atores vivem. Você encontra o palhaço dentro de você. É como se o palhaço fosse o seu eu mais escondido, assim, o seu eu mais que você não se permitiria fazer coisas, você faz coisa que você não se permitiria fazer se você tivesse de cara limpa, né? Sim. E aí entra também você se livra das amarras, né? Isso, você se livra das amarras, né? E é muito isso, tipo, quando ele vira o Bingo, ele continua sendo ele, né? Sim. Ele faz coisas que ele não se permitiria fazer, cara lavado, de cara limpa. E o personagem lá do Domingos Montanha fala, né? Ele fala assim, isso aqui, sabe o que é isso aqui? Ele mostra o nariz do palhaço, ele fala, isso aqui é a menor máscara do mundo. Sim. E faz sentido. Sensacional. Porque, e é muito isso. É uma máscara, é uma coisa que te esconde, mas ao mesmo tempo te permite se mostrar. Né, te permite ser quem você é. Engraçado que você tá falando isso, e eu vi também uma entrevista do Vladimir Brich que ele fala assim, que ele foi estudar essa parte do palhaço e tal, né? E aí ele foi para um circo, ele colocou realmente lá a roupa de
palhaço, ele se apresentou lá, sem ninguém saber que era ele, né, obviamente. E aí, conversando com os palhaços do circo e tal, ele percebeu o seguinte, os palhaços falaram pra ele, olha, você pode estudar o clown, né, que é o palhaço, né, você pode estudar as técnicas do clown e tal, e isso vai te ajudar com uma série de coisas, de improvisação e tal. Só que eles falaram, só que aqui dentro do circo, todo mundo aqui, ninguém estuda clown, sabe? Todo mundo aqui entra e eles vivem, eles sabem o que o palhaço é, eles sabem o que o palhaço faz, e inevitavelmente todo mundo que trabalha no circo passa em algum momento pela pele do palhaço. E daí eles falam, quando você faz a apresentação no circo, as pessoas não riem da sua piada, você sabe que você não é um palhaço. Quando você faz a apresentação e as pessoas riem, você sabe que você tem o palhaço em você. Aí ele falou, então o palhaço ele é muito mais do que simplesmente o colocar o nariz, pintar o rosto e tal. É uma coisa que realmente está dentro das pessoas, né? Sim, sim. E é quase uma terapia que você tem que fazer, né? Se você quiser ser palhaço, tipo, você tem que descobrir quem você é. E aí é muito interessante que o nome do personagem é Augusto, né? Eles escolheram o nome Augusto pro personagem do Bingo. Por quê? Assim, e aí fica muito claro, né? Se você for ver um palhaço de origem da comédia dell'arte, né? Que é onde... Acho que é onde a cultura ocidental hoje mais extrai informações do palhaço, embora tenha vários tipos e tal. Existem basicamente dois tipos de palhaço, né? Essencialmente dois tipos. Um que é chamado de Augusto e o outro que é chamado de Branco. O Augusto, ele é justamente o que é o então, toda comédia, não toda, né? Mas assim, é muito a maioria das comédias, ou as comédias mais clássicas, elas são calcadas basicamente num palhaço Augusto, que é o cara que é mentiroso, que provoca, que só faz sacanagem, sabe? Que tira sarro, que tá tentando bater e tal. E o Branco, ele é o contrário. Ele é o cara que é tanto que ele é chamado de escada, né? Ele é o que serve de escada pro Augusto. Ele é o ingênuo, né? O que não sabe o que tá acontecendo, o que se perde um pouco, o que cai, ele não é o que chuta a bunda, ele é o que toma chute na bunda, etc. Entendi. Então, tipo, o Augusto são esses é o Didi dois. e o Branco é o Dedé. Exatamente, perfeito. Exatamente. Perfeito. Mas é isso mesmo, os Trapalhões é isso. O Didi é o Augusto, o Dedé é o Branco. No Gordo e o Magro você tem isso também, né? Em vários elementos de comédia, principalmente quando você tem dupla, você tem um pouco disso. Sim. O Augusto, o que tira sarro, o malvado, e o outro que vai ser o ingênuo, que vai servir de escada para que o Augusto se saia bem. E tem isso no filme, inclusive, porque o cara fala assim, se você tira sarro de quem é poderoso, de quem se sente acima dos outros, de quem é arrogante, você vai arrancar ainda mais risada, porque é o papel do Augusto também, assim, por isso que ele faz aquilo com o menino lá, ele fala assim, eu vou pegar esse menino para fazer as pessoas darem risada, porque esse menino tá achando que ele é o máximo, sensacional, né? Sensacional. E é muito legal isso, como o filme brinca com isso, trata disso, mas ao mesmo tempo resgata a ideia do ator, da pessoa que quer aplauso pra ela. Exato, né? exato. Então, assim, mesmo que se você seja você não é você quem tá recebendo esses aplausos. É o palhaço que é o seu eu mais profundo, mas não é você de cara limpa. Eu acho muito legal como o filme trata isso de uma forma bem interessante e tal. Não sabia disso. E aí volta na questão do flashback da mãe dele recebendo aplauso. Ela chama ele pro palco e ele sente o que é o ator receber o aplauso e não o personagem. Ser reconhecido, então, ele tá recebendo aplauso, ela tá sendo homenageada, né? Ela tá com um buquê de flores e tal, porque ela era uma diva do teatro e tudo mais. E aí ele fala, é isso que eu quero pra mim. Então você sente que os dois caminham sempre, ele e a mãe dele, né? Com esse desejo de ter os holofotes pra eles. Ele fortalece isso ainda mais quando ele perde a mãe, porque é como se assim, tipo, eu vou compensar o holofote que a minha mãe não teve no fim da vida dela. Exato. Assim. Sensacional essa análise, Dani. Não tinha pensado por esse ponto. Foi incrível. Foi o Bingo, você ligou pra mim. Fala mais alto! Tá mais alto agora! Você vai acabar perdendo emprego. Eu vou deixar de fazer meu trabalho por causa de emprego. Antes da gente dar as nossas notas, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Que eu queria a avaliação de vocês aí. Que é o seguinte, aquela cena em que eles descobrem que eles estão em primeiro lugar, né? Que ultrapassaram a Mundial e tal. E aí ele dá uma pirada, né?
porra, né, pega a boneca, pisa e não sei o que, e a galera fica assim, tudo meio em pânico, não sabe direito o que ele tá fazendo e tal, né, gera um problema ali e tal. Essa cena, ela segue pra em seguida aparecer ele dançando com os dois ajudantes de palco dele ali, né? Assim, eu adorei essa cena deles dançando, achei demais. Só que ela se conecta com a cena dele pirando de uma forma tão esquisita, porque ele tá ali pirando, tá gritando, primeiro lugar, e de repente, apaga tudo, aí foca só nele e nos dois e ele dá aquela dançada, assim. Vocês lembram dessa cena? O que vocês acharam dela? E depois ele vai passando que nem astro de rock, né? Por cima das crianças, não é? Isso, é. Não, dessa dança. Eu acho que você sente muito essa desconexão, mas é a mesma coisa, ela meio que se sustenta, porque depois tem os delírios dele. Né? Ficam mais claros os delírios, né? Tipo, na cena do jantar. Então, tudo isso aí, tipo, tá, então aquilo já era algo já dessa construção que eles fazem entre, tipo, delírio, realidade ali no meio. Mas sim, você sente um impacto ali um pouquinho. Eu achei um momento de catarse dele, né? Era uma extrema felicidade. E esse número musical, eu acho que é muito do... Por exemplo, programas de TV. Um exemplo, Chiquititas. Lembra que do nada parava tudo e tinha uma música? E elas dançavam, mexe com as mãos? Então, eu acho que foi meio que isso, sabe? É que eu não lembro do Bozo, mas talvez tivesse algumas musiquinhas, porque eu lembro que eu tinha um disco dele. Não, mas você tá achando... Mas você acha que aquilo ali foi real? Não. Eu acho que aquilo foi na mente dele. Mas a gente, nós espectadores, vermos isso é como se a gente estivesse assistindo o programa mesmo, que tipo, do nada tinha uma música, entendeu? Eu acho que também tem um papel teve uma dupla função. E tem um papel de mostrar uma passagem de tempo, né? Tipo, ele chegou no auge de audiência, ele tá, tipo, é pra você mostrar o quanto ele é famoso, o quanto ele tá importante. Ele vence a Mundial, que é a Globo, né? Ganha, fica em primeiro lugar, faz o escândalo dele, e aí aquele processo lá, pra mim, deu a impressão de que passaram alguns dias, ou meses até, do tipo assim, ele tá num auge, mesmo que ele não fique sempre em primeiro lugar, tipo, ele tá num auge, e aí mostra ele dançando, aí ele passando nas crianças como se fosse já é meio delírio, mas assim, é tipo assim, eu estou aqui no auge, então eu tô todo e ainda cheirando muito porque eu sou muito louco, entendeu? Então, acho que é um pouco disso, assim, teve esse papel pra logo depois entrar já essa é a ascensão dele, pra já depois entrar na queda, né? O roteiro é bem o ponto de virada do roteiro, tipo, teve a ascensão, agora vamos para a queda, a trajetória que vai levar esse personagem a essa queda, né? Só pra registrar, né, pra gente fazer o nosso papel aqui, as referências, né, que o filme traz, porque assim, ele tem muito da nostalgia dos anos 80 e, tem muita coisa ali, detalhezinho, né, desde a câmera passeando e a gente vendo um cubo mágico na câmera e ela fica, inclusive, em primeiro plano em algum momento lá, ela tá encaixada assim, tipo, no meio da câmera. Você vê o quichute no pé do menino, né, também, quando ele tá na escola. Cara, o que eu usei de quichute na minha vida não tá escrito. E aí ele tem várias referências. Vocês lembram de alguma, assim, que impactou mais? O VHS no início? VHS, é verdade. VHS, a televisão chiando, né, passando, sei lá, assim, acho que também. A legenda, né, o momento em que eles estão falando tem aquela legenda bem amarelada, bem do VHS antigo, né, que hoje em dia não tem mais. Aí a revista Manchete, que tem um momento que aparece a revista Manchete. Outra coisa nostálgica, né, também, que é bem aparente, é da trilha, mas não só da seleção musical, né, tipo, que é mais aparente, né, o Divo, tal, tudo mais. Tem até o toque do Supla, etc. Mas da trilha sonora do Vilares mesmo, de conseguir captar os sintetizadores, assim, dos anos 80 e usar isso na trilha, construir de um modo narrativo bem interessante, assim. É um elemento bem construído. O Vilares é além de todo o talento dele, a gente já entrevistou ele aqui, como a gente já falou, impressionante a sensibilidade que ele tem na hora de fazer as trilhas. Ele faz assim com uma precisão, ele consegue trazer, sabe, todo o sentimento, tudo que se passa ali por trás, tá impresso na trilha dele. É muito bacana da gente ver realmente o trabalho desse cara, porque é um trabalho único mesmo, é muito
muito, muito bom mesmo. Muito legal. Bom, vamos das nossas notas aqui, né, pro bingo. Afinal de contas, precisamos classificar esse filme, quanto que a gente gostou dele, quanto que a gente não gostou e tal. Então vou começar aqui com o Henrique, o maior defensor de palhaços que eu já conheci na vida. Tem justificativa. É que eu conheço tanta gente que tem medo. E eu nunca tive medo de palhaço, que é uma coisa que eu não consigo entender. Mas, bom, quando eu saí da sessão do bingo, eu até falei, mandei pro pessoal, assim, conversei com o pessoal da cinemação. Falei, gente, fiquei com vontade de aplaudir de pé o filme, porque eu adorei muito, muito. E apesar do que a gente conversou hoje aqui, o Rafael apontou algumas probleminhas no roteiro muito bem apontados, diga-se de passagem, coisas que eu mesmo não tinha reparado. Mesmo com essa consideração, eu vou dar 5 claquetes para Bingo, o Rei das Manhãs. Tá vendo? É o defensor dos palhaços. Dos palhaços. Dos palhaços e oprimidos. É isso aí. Eu achei assim, como filme biográfico, eu acho que é o melhor filme que eu já vi. Assim. E olha que eu gosto bastante de filmes biográficos. Eu gosto muito do filme do Tim Maia. Mas olha que esse não é um filme biográfico, hein? Se você falar isso pro Daniel Rezende, ele vai falar, não. Entre aspas, né? É um filme biográfico paralelo, digamos assim, né? Mas é o que, digamos assim, que acompanha a vida de uma pessoa. Assim como... eu gosto do que eu falei, eu gosto do filme do Tim Maia, eu gosto do filme do Renato Russo, no Somos Tão Jovens, não gosto tanto, mas acho bacana. Eu acho que foi um filme excelente para mostrar uma história, entre aspas, real. A forma de reproduzir os anos 80, assim, mesmo a película, né, a imagem, a saturação da imagem do filme, toda a parte das roupas, do figurino, da direção de arte do filme, eu achei excelente. Olha que a gente vem aí de filmes como, por exemplo, série Stranger Things, mesmo Aquários, que tem uma tomada de algumas décadas anteriores no começo do filme. Até a cena na praia que tem no bingo me lembrou o começo do filme do Aquários, que é aquela cena na praia também, que eles estão ouvindo Queen. Além de tudo, assim, claro, eu gosto bastante do Vladimir Brista, eu tenho tido bastante contato com o trabalho dele por conta de novela. Eu, invariavelmente, querendo ou não, eu me tornei uma pessoa noveleira. Então eu acompanho bastante novela. Ele fez agora, recentemente, Rock Story, em que ele era o personagem dele era um astro do rock, caiu no esquecimento, e ele vivia, assim, o sonho dele era investir no filho, entendeu? Então eu consegui fazer uns paralelos até entre os personagens. Trilha sonora do filme também eu achei excelente, umas músicas muito antigonas que fazia muito tempo que eu não ouvia, e tipo, eu ficava cantarolando no cinema, e minha namorada me cutucando assim, tipo, cala a boca. Por tudo isso, assim, por ser um filme nacional, sabe? Por valorizar o que é nosso, assim, eu vou dar 5 claquetes e recomendar muito pro pessoal assistir. Muito bem, muito bom, muito bom. E aí, Dani, quanto que você vai dar pra esse filme? Vou fazer coro pro Henrique e pra minha crítica, né? Porque eu já fiz a minha crítica, não poderia fugir, mas não vou não. Eu acho que apesar dos problemas que a gente apontou, que a gente comentou, eu acho que nada é muito grave. E ele ganha na comédia, ele ganha tanto nas atuações, ele ganha tanto na forma como ele se dá, na forma como tudo tá coeso, que não, pra mim é 5 estrelas, assim, 5 claquetes, 5 o que for. É nota máxima, eu acho que é um filme excelente. Queria ver mais filmes assim, enfim, acho que às vezes falta um pouco de detalhes, né? Um pouquinho mais de preciosismo do diretor, um pouquinho mais de cuidado da trilha sonora, etc, etc, pra fazer filmes assim. Eu queria ver mais. E daí termino, só pra finalizar assim, incentivando as pessoas, quem tá ouvindo o podcast, caso ainda não tenha visto o filme, ou não conseguiu ir pro cinema e tal, que vá, porque vale muito a pena. Vale a pena, inclusive, de ser visto no cinema, né? Pelas imagens dele e tudo mais. É um filmaço, assim. E pra mim, assim, pronto. Muito bem, tá aí, carimbado 5 do Dani. Nayara, vamos pra sua nota então de 0 a 5. Quanto que você vai dar pra Bingo, o Rei das Manhãs? Eu vou ficar como a Má, que vai dar 4, gente, mas eu gostei do filme. Eu gosto bastante do filme. Só que eu não poderia deixar passar, assim, essas coisinhas, assim. Mas eu realmente dou com muito prazer, assim, 4 estrelas ou 4 claquetes, como preferir, assim. Queria falar que eu gosto muito da cena dele com a mãe, um pouco antes, né, dela falecer,
que ele encena como se fosse um amante dela, ali como tentando reavivar a atriz que tem nela e tá quase morrendo, né, antes da pessoa, assim, como que é construído ali. Eu gosto muito daquela cena, então por essas coisinhas, assim, que eu gosto bastante do filme, além de tudo que a gente falou, né, dessa construção geral do personagem, querendo os holofotes, querendo, digamos, esse palco sagrado, que ele não estar nesse palco sagrado, como teatro é sagrado, teatro, assim, seja da TV, qualquer lugar, o palco é sagrado pra ele, assim, isso que eu gosto bastante. Uhum. Muito bem, tá aí. A Nayara deu 4 e eu vou acompanhá-la nessa nota de 4, porque realmente, assim, eu entendo, o filme é muito bom, eu me diverti assistindo o filme, ele tem uma primeira etapa super divertida, você ri junto com o Bingo, você relembra os anos 80 e tal, mas eu acho que existem essas escorregadas, principalmente nas grandes partes de mudança de humor do personagem principal, assim. Eu senti muita falta de momentos dessa transição dele, da gente entender um pouquinho mais o que estava se passando com ele em alguns determinados momentos e tal. Então eu só acho que esse tipo de detalhe é o que faria o filme ficar excelente. Então pra mim, apesar de eu gostar muito dele, apesar de eu achar ele excelente, a trilha sonora muito boa, uma direção fantástica, as atuações ótimas também, esses detalhezinhos de roteiro, eu vou colocar na conta do roteiro aqui, eu acho que deixaram o filme um pouquinho na mão, sabe? Então, é um filme muito bom. Esse ano talvez tenha sido o melhor filme brasileiro até agora, né? Que já saiu. A gente precisa assistir os outros. Tem muito filme ainda bom pra sair, que vai chegar nas salas de cinema. Estão falando muito bem de Como Nossos Pais. Eu ainda não consegui ver. Exatamente. Eu acho que é um filme, assim, ele traz muitas coisas legais. Ele pode ser considerado um filme inovador, principalmente por conta das inovações técnicas, né? Que o Daniel Rezende trouxe pra gente também. O roteiro, ele é interessante, mas eu já me empolguei mais com outros filmes de biografia, cinebiografias, né? Então, assim, eu acho só que esse filme, ele precisava de sabe, ele é um diamante, ele precisava ser um pouquinho mais lapidado. Eu queria ter visto ele um pouquinho mais, outros pontos e tal, que eu acho que isso deixou a desejar. Mas fora isso, é um filme muito divertido, é um filme tenso, alegre, emocionante. O final dele ali, quando ele tá se reconectando com o filho, pô, aquilo ali é muito bonito, sabe? Ele fazer a sombra, né, na parede e tal. Meu, aquilo ali, putz, é de arrepiar. Então, vale os 4, acho que é um ótimo filme. E aí, somando as notas aqui, os 4 da Nayara, os 5 do Dani, os meus 4, os 5 do Henrique, estamos carimbando pra Bingo a nota de 4,5. Olha aí, o Cinemação dando uma nota altíssima pra Bingo. E o convite que a gente faz pra você que tá escutando é realmente pegar seu carro, ir até o cinema e prestigiar esse filme. Ele precisa chegar aí, gente, pelo menos a 1 milhão, vai. Tem que dar um jeito aí. Dá um jeito, pelo amor de Deus, porque não é possível que um filme desse fique ali nos 500, 600, 300, sei lá. Ele precisa chegar a 1 milhão, porque é um filme que merece. Ele merece mais, né? Não é nem precisa, ele merece. É, merece. Ou então vai ser aquele que vai ser valorizado depois de um tempo, né? Assim, tipo... Daqui a um ano tá na Netflix, daí todo mundo começa a falar dele de novo e tal. Exato, aí passa na TV, aí, nossa, putz, olha, tem filme bom brasileiro. E o pessoal só vê na TV. Assim. Né, enfim, ele ainda tem alguma coisa assim pra entregar. Com o tempo as pessoas vão ver isso. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando naquele momento fofurinha aqui do podcast Cinemação, aquele momento onde relacionamos dicas, planos, detalhes para você colocar seu foco ali e aproveitar melhor a sua existência humana. É isso aí que a gente faz aqui.
Palavra difícil. Eu tô cada vez caprichando mais na introdução do plano detalhe, né? Vamos aí, Dani, o que você trouxe pra gente de plano detalhe nesse podcast sobre bingo? Cara, eu trouxe 2 planos detalhes, eu vou falar de 2 coisinhas, um café e um filme. Louco! Coisas diferentes. Eu fui, pra quem me acompanha nas redes sociais, já deve ter visto, pelo menos no Instagram, né? Eu fui pro Rio de Janeiro recentemente, né? Nesse feriadinho aí. E eu fui num lugar que é simplesmente espetacular, que fica dentro do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, que é o Café 18 do Forte. Tem um antes, né, que também é super famoso, tem até a Confeitaria Colombo e tal, que tem lá no centro também do Rio de Janeiro, mas quem tá no Rio de Janeiro, principalmente quem vai passear, mas quem também mora no Rio e não conhece, dentro do Forte de Copacabana, tem esse café, que é o Café 18 do Forte, e eles têm um café da manhã que é simplesmente espetacular, não é tão caro assim, né, poderia ser muito mais, e assim, num lugar lindo, com a vista ali, você vê Copacabana inteira na sua frente, assim, num dia de sol, num dia gostoso, você fica lá na sombra, tomando seu café, se empanturrando de pão e de doce de leite, de iogurte e de um monte de coisa. É muito bom, muito bom. O Forte de Copacabana é um lugar bacana, né, de se ir. E é baratinho, você paga pra entrar no Forte, né, coisa de R$6, assim, a inteira, R$3 a meia, se você for estudante e tal. E lá no café, nesse café 18 do Forte que é o último café, né, de um caminho que você faz assim, você fica lá sentadinho, come suas coisas e tal, ou se quiser tomar uma cerveja, tem também, tem de tudo. É uma delícia pra quem gosta de um bom café, de uma boa paisagem e de um lugar pra descansar, pra bater um papo, pra ficar de boa. Assim, foi um dos pontos altos da minha viagem, foi esse, assim. Teve outros que são proibidos pra menores, não, brincadeira, não teve. Mas eu recomendo pra todo mundo, e é isso, assim, isso foi demais. E o outro foi um filme que eu assisti, que eu achei muito bom, fazia tempo que tava na minha lista lá na Netflix, tá na Netflix e é fácil de ver, e é bem bacana, assim, bem interessante, é uma história real e tal, que é um filme chamado Tempo de Despertar, pro Rafa, inclusive, matar a saudade do nosso querido Robin Williams, né? Então é um filme com o Robin Williams e com o Robert De Niro. Cara, você não tinha assistido esse ainda? Não. Louco, Dani. Não. Ou se eu vi, há muito tempo. Foi um filme de 1990. Nossa, eu tinha o VHS desse filme, cara. Filme eu também já assisti, cara. Acho que foi o primeiro filme que eu comprei com o meu próprio dinheiro. Nossa. Eu não, eu conheci assim, de ter visto e tal, mas nunca, se eu vi quando era criança, eu não lembro. E aí eu vi, achei super bonito, super legal e tudo mais. O Robert De Niro tá espetacular, né, atuando como um cara que tem uma demência e tudo mais. E aí toda aquela história de um médico tentando descobrir a cura pros pacientes dele no hospital e tudo mais. É um filme muito, muito bonito, assim, com atuações muito boas. E aí entra numa coisa que tem muita gente que às vezes não, né? A gente hoje em dia tá percebendo um pouco mais de evidência que tem poucas mulheres dirigindo filmes, né? A gente fala, putz, né? E aí o filme é dirigido pela Penny Marshall, que é uma grande diretora, uma das poucas grandes diretoras de Hollywood, uma das poucas que tiveram destaque, ainda mais na década de 90. Então fica aí a dica de um filme dirigido por uma mulher. Já até pensei em cobrar as meninas do Feito por Elas. Falar assim, meninas do Feito por Elas, façam sobre o Penny Marshall. Passou episódios da Penny Marshall. É que a Penny Marshall, ela tem muito mais filmes como atriz do que como diretora, né? Ela não fez tanta coisa como diretora. Não, mas como diretora ela fez algumas coisas, fez séries também, assim, dá pra falar. Mas enfim, independente disso, o filme é muito bom, tá na Netflix, então quem quiser se emocionar e ver um filme bonito e ao mesmo tempo leve, ele não é tão pesado a ponto de você debulhar em lágrimas, né? E tem o Robin Williams, então assista Tempo de Despertar. Cara, sensacional, sensacional. Adorei suas dicas, Dani, são ótimas. Eu já consumi as duas, inclusive, então reforço aqui a dica do Dani. Henrique, vamos pro seu plano detalhe, então? O que você trouxe aí pra gente? Vão ser 2 também, porque você tinha aquela regrinha, né? O meu plano detalhe primeiro bebam bastante café. Se possível na cafeteria do Dani. Exatamente. Tá, esse foi o primeiro plano detalhe, então, pra manter o ritmo, né? Ok, e o segundo? E o segundo, pra não fugir do tema do podcast, eu vou falar de um filminho de um palhacinho, que é um filme que eu tô infernizando todo mundo desde que eu assisti, que eu tô meio obcecado pelo filme, mas eu vou recomendar para as pessoas assistirem It, a Coisa. It, a Coisa. O filme, ele é uma adaptação do livro do Stephen King, chamado
It, né, a coisa, ele é uma segunda adaptação pro mundo audiovisual. Na década de 90 teve um telefilme, foram 2 episódios, né, e depois eles foram unidos em, tipo, um grande filme de quase 3 horas, mas na verdade é porque era um telefilme mesmo. Então muita gente fala que é um remake, mas não é um remake, é uma outra adaptação. Ele tá nos cinemas ainda, né, porque eu não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas o filme, ele estreou no dia 7 de setembro de 2017, ou seja, 777, um vizinho da besta, né, do número da besta. Foi dirigido pelo Andy Muschietti, que é o diretor do Mama, que é um filme de terror excelente. Eu lembro que eu fui no cinema até com o Daniel assistir. E por que esse filme é legal? Ele é muito do que a gente tá falando do Bingo, a questão dos anos 80. O livro, ele se passa na década de 50 e na década de 80, porque ele abrange 2 períodos diferentes com um intervalo de 27 anos. E aí, o que os roteiristas fizeram? Eles puseram como a primeira parte sendo na década de 80 para 27 anos depois ser mais ou menos na nossa época. Vai dar no ano de 2016 a sequência. Sim, terá uma sequência, porque ele é baseado num livro que é um dos maiores livros de ficção que tem, ó. Um livro só, né? Que o livro varia entre 950 a 1050 páginas, depende da edição que você pegar. Quanto à história, para dar um resumo bem resumido mesmo, a história ela acompanha um grupo de crianças, né, de pré-adolescentes na faixa de 12, 13 anos, de, como sempre, perdedores, né? Todo filme e série que acompanha jovens nunca são os caras fodões da classe, sempre são os deslocados, né? O clubinho deles é o Losers Club mesmo. E é uma pegada assim, como o Conta Comigo, que é outro filme baseado numa obra do Stephen King. É um grupo de amigos que eles se veem numa situação sobrenatural, mas ao invés deles procurarem ajuda de adultos, eles mesmos vão solucionar. Então, com certeza absoluta, Stranger Things bebeu muito da fonte do It, a coisa. E é interessante, porque muita gente vê, é um filme de terror com palhaço, mas não é assim, o palhaço assassinando pessoas, adultos, sabe, tipo Jason, assim. Não, na verdade, é literalmente uma coisa com a aparência de um palhaço, mas o nome já diz tudo. E o filme, ele foca, então, nas crianças vendo, esse negócio, essa coisa tá matando crianças, tipo, a gente é criança, a gente vai morrer, os adultos estão um pouco se fudendo, vamos resolver isso. Então, o filme, ele se foca muito mais na interação dos jovens, assim, problemas deles em casa, tem questão de pedofilia, de incesto, nossa, tipo, abandono parental, né, que assim, pais simplesmente não estão se cagando pros filhos, ou mesmo controle psicológico. Tudo isso é bem desenvolvido no filme. E no final a gente descobre aí que é a parte 1, né? A gente vai ter a continuação, lógico, para abranger o livro inteiro. Realmente vale a pena, eu fiquei bem impressionado com o filme, pela qualidade, eu não esperava tanto, e é o meu plano detalhe aí. Junto com o fato de todos tomarem café para ter uma vida mais ativa. Pois é, olha aí. Você percebe quando a pessoa tá empolgada com o filme, quando ela faz toda uma descrição da história, sinopse, construção, bastidores do filme. É que como não vai ter um podcast, eu falei, vou aproveitar aqui o gancho, já fiz um mini podcast aí do filme. Muito bom, legal, cara, muito bom. Fiquei curioso pra ver o filme, confesso que não é um filme que tá na minha lista de, nossa, preciso ver e tal, até porque eu conversei com algumas pessoas que não gostaram muito do filme, e aí fiquei meio assim, sabe, mas o filme, pra quem gosta e tal, acho que é um prato cheio mesmo, vai mergulhar ainda mais nesse universo do Stephen King aí. Se eu tivesse que escolher um só filme de palhaço entre It e o Bingo, eu ainda escolheria o Bingo. Muito bem, olha aí, Coração Verde e Amarelo. Nayara, vamos pro seu plano detalhe. O que você vai trazer pra gente neste podcast 244? Gozado, né? Tipo, que todas as outras vezes vocês ficaram me zoando porque eu trago dicas interessantes, chiques, intelectuais. E aí vocês ficavam Aí hoje que vocês vieram todos assim preparados, eu vim com dica de YouTube. Aí, legal. Vai tá ótimo. Adoro dica de YouTube. A minha é de YouTube também.
Então, mas diga, a minha temática, também estranhei muito quando descobri que pessoas tinham medo de palhaço, porque descobri na faculdade. Na minha turma tinha muitas pessoas que eram digamos aqui da região sudoeste de São Paulo, vindo do Capão, Campo Limpo, Jardim Ângela, e aí eu descobri que acho que a infância deles foi meio aterrorizante, não por causa necessariamente do Pennywise ou outra coisa, mas porque tinha um boato de uma gangue de palhaços que passavam numa Kombi e sequestravam crianças. E tinha uma bailarina também, né? Então, e aí eu descobri que era meio que um boato que surgiu por causa do Notícias Populares. Então a minha dica de hoje é saber mais ou menos da onde veio essa história, que eu acho que não foi só lá, tanto que o vídeo que eu vi um tempo atrás e que eu vou indicar pra vocês, fala sobre esse boato em Carapicuíba. Então eu acho que ele meio que se espalhou aqui em São Paulo e Grande São Paulo, sabe? Essa história dos palhaços sequestradores. E aí deixou um monte de gente assim, com esse trauma também de palhaço. O vídeo nasceu o Bebê Diabo em São Paulo, que você encontra acho que em 6 partes no YouTube e fala não só desse caso, mas fala de todos esses casos aterrorizantes do Notícias Populares, do Loira do Banheiro, do Bebê Diabo em questão também, que eu acho que não lembro se é Santo André, que eles falaram que nasceu o Bebê Diabo em alguma cidade do ABC, e eles ficavam alimentando isso por várias edições do jornal, né? Então criava toda essa mítica aqui de lendas urbanas. Então acho interessante para quem curte isso, essas coisas de lendas urbanas. Eu gosto desse assunto de jornalismo, desse jornalismo sensacionalista que ainda existe, mas não é igual o que Notícias Populares fazia. Fazendo um pequeno gancho, tem um canal no YouTube também pra você conhecer e tal. Se eu não me engano, chama Freak TV. É bem doido, assim. Tipo, eu não assisto à noite nem fodendo. Mas é interessante. Tem casos de serial killers, tem, tipo, casos bizarros, aparições bizarras, etc. É Freak TV. Tá aí, então, ó. Dicas de Nayara, de Henrique, só de coisa pra você assistir e depois dormir embaixo da cama, né? Com o seu travesseirinho de leão. A minha dica já é uma dica de canal de YouTube, né, o meu plano detalhe, que é uma coisa bem mais leve, bem mais tranquila, que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente falou hoje. É para um canal de uns amigos meus que estão fazendo já faz um tempinho. Os caras ainda estão crescendo, mas estão fazendo vídeo toda semana, estão bem empenhados, que são os Empoeirados. Então você pode procurar no YouTube como Empoeirados. Tem lá o Luciano, o Leandro. Basicamente é um canal de marcenaria, então eles pegam lá a madeira e ficam ensinando os cortes, a fazer montagem de painéis, cadeiras e tal. É muito bacana, eles falam desde da montagem em si até das ferramentas, né? Eles já ensinaram até a instalar chuveiro, por exemplo. Então eles falam um pouco de tudo, serra-copo, serra-tico-tico e tal. Eu acho muito bacana porque eu adoro esses canais que a gente vê a galera colocando mesmo a mão na massa, sabe? Mostrando que tá indo fazer o negócio, que cria e tal. Então, é um canal bem divertido, eles têm uma dinâmica bacana, mostram, né, a peça como ela vai ficar, depois mostra as etapas de corte e tal. E pra quem quiser mergulhar nesse mundo de marcenaria, madeira e não sei o que, eles têm uma lojinha também lá que você pode ir lá e comprar o produto deles e tal. Isso daqui não é um jabá, tá? É uma recomendação mesmo. E eu acho que vale a pena para quem gosta de trabalhos manuais e tal, ir lá visitar o pessoal do Empoeirados. E quando vocês forem, façam um favor por mim. Chega lá e deixa um comentário falando assim: eu vim do Cinemação. Só para os caras verem que aqui a gente recomenda o pessoal do Empoeirados. Gostei, bem Rodrigo Hilbert. É isso aí. Eles só não são bonitos como ele, nem, né, nem cozinham, mas tudo bem.
Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação 244, falamos aqui sobre Bingo, o Rei das Manhãs, né? Esse novo filme brasileiro que encantou nossos corações e alegrou as nossas manhãs e a nossa noite, né? Assistindo o filme. Ele fez as duas coisas ao mesmo tempo, olha aí que maravilha. O Bingo tá aí nos cinemas pra quem quiser assistir. Se ele sair dos cinemas, corre pra ver em casa, no Netflix, dá um jeito aí, porque é um filme que vale a pena. E eu queria agradecer aqui a Nayara por estar participando de mais um podcast, o 4º podcast dela aqui no Cinemação. Nayara, muito obrigado pela sua presença aqui e deixa o convite aí, né, mais uma vez, pra galera que quiser ler seus textos, ficar mais próximo aí do que você tá aprontando por essa internet. Como que eles fazem para chegar até você? Obrigada novamente pelo convite, pela conversa, foi muito bacana. Se vocês quiserem, por favor, entrem no site nervos.com.br. Tem lá não só a crítica do Bingo, como eu falei, mas tem várias outras coisas, tem destaques de programação da TV. Tentarei voltar com coisas de música, quem sabe conseguirei. Tentarei encaixar as coisas aí. Vamos lá. Vamos fazendo no intervalo das coisas. Mas pode ir lá que sempre tem pelo menos alguma coisa na semana, vai ter alguma coisa interessante lá pra vocês verem. E pra me achar é @9_Renault no Twitter. Pode me encontrar por lá. Sensacional, muito bom. Henriquinho, muito obrigado também pela sua presença e mais um podcast. Agora podcast Tupiniquim, né? Falando sobre um filme aí que já é quase um clássico. Só de ter chegado já virou um clássico nacional. Com certeza, brigadão pelo convite aí, Rafa. E ficou legal porque a gente tá com uma dobradinha Tupiniquim, né? O 243, vocês falaram sobre o Cidade de Deus, o aniversário de 15 anos do filme. E agora do Bingo. Então foi do Cidade de Deus eu não participei, mas agora eu participei, tô muito contente. E quando mais eu conseguir, eu apareço. Fechou, valeu gente, valeu Nayara, valeu Henrique. E como a gente gravou um podcast sobre um palhaço, preciso terminar fazendo uma piada. Ai meu Deus. O que aconteceu com a plantinha que estava doente? Ela foi no hospital, mas só tinha médico de plantão. Meu Deus. Então é isso. Muito obrigado e até semana que vem. O podcast Cinemação 244 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.